Bem-vindos ao DWBRcast, eu sou Fred Pavão e estou de volta pro meu aconchego. Eu sou a Thais Alves e isso é Gallifrey, nosso lar, nossa infância. Olha aí. Ou melhor, nossa infância é o nosso lar. Tá bem musical nessa abertura. Tá bastante musical. Isso é Maria Bethânia que eu fiz, né? Maria Bethânia. Não, é o Barra o Ramalho? Maravilhoso. Não, a Maria Bethânia fez isso. Não, porque eu sei que é a trilha sonora da novela Rock Santeiro. Ah, verdade. Que é da minha infância. Rock Santeiro, que não se passava em Gallifrey, não. Que é o nosso tema de hoje. Sim! Vamos falar de Gallifrey. A gente chegou a perguntar ontem no Twitter se a galera já sabia, né, o que a gente ia falar hoje na nossa gravação. Todo mundo errou, tirando uma ou duas pessoas. Não, uma pessoa acertou. Ah, tudo bem? Se você acertou, você se sinta abraçado. Você prestou atenção no post do último podcast. Parabéns. Que eu dava a dica no final. É verdade. E é isso. Essa semana nós vamos falar sobre essa terra tão misteriosa e tão sombria na série moderna, mas que na série clássica aparecia tanto, que é Gallifrey. Gallifrey, que tá sendo prometido aí pra voltar faz muito tempo e até agora não voltou porque nenhum dos showrunners modernos tiveram culhões para trazer de volta. Mais ou menos porque ela chegou a aparecer pouquíssimas vezes na série moderna, porque todo aquele lance pincelado que estão fazendo de Gallifrey uma segunda Krypton, mas a gente vai falar isso mais a fundo no nosso podcast, após nossa leitura de e-mails, falando sobre cada detalhezinho de Gallifrey na série clássica, na série moderna, nos áudios, nos livros, em quadrinho, em figurinha de chiclete, onde vocês quiserem. E tudo mais. E é isso. Leitura de e-mail. Voltando agora ao nosso bloco de e-mail, tem tempo que a gente não faz, né, cara? Porque semana passada foi o evento, então foi ao vivo. A gente não gravou e-mail. Exatamente. E temos já 2 semanas que a gente não grava e-mail, cara. É verdade. Eu tava com saudade de ler o que a galera tava falando. Também tava. Inclusive, mandem mais e-mails, gente. Mandem e-mails com teorias, mandem e-mails com sugestões pra tema, mandem e-mails pra mandar oi pra gente, se vocês quiserem. Não, e também sobre o tema, que nem hoje. Gallifrey vai render bastante e-mail, hein, gente? Quero ver a participação de vocês. É verdade. Então vamos para o nosso primeiro e-mail de hoje, que como o nosso podcast está bem grande, nós vamos ler só 2, mas tivemos alguns, vamos ler só 2. Nosso primeiro e-mail é de Kel Alves. Eu não sei se é um cara ou se é uma garota. Eu acho que é um cara. Deve ser garota. Kel. Deve ser garota. Kel, Kelly. Mas essa imagem é de um cara. Kellyson Alves. Kellyson. Então, um cara. É um cara. Muito bem. Olá, Fred e Thaís, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo feliz. Vocês comentaram sobre podermos sugerir possíveis temas para próximos episódios do podcast. Sim. E eu gostaria de sugerir uma pauta sobre episódios para introduzir alguém ao universo de Doctor Who ou algo assim. Eu tenho uma sugestão pra você, não é Blink. Não é Blink, inclusive eu Tem quero... Tem um episódio muito bom chamado Rose, é por isso que você começa. Fim, próximo e-mail. Brincadeira. Não, a gente vai fazer um podcast sobre isso eventualmente. Sim, eu adorei esse tema. E quem foi no nosso e-mail, no nosso evento lá na Livraria Cultura, ouviu minha opinião sobre Blink, mas... Na real, quem ouviu o podcast semana passada ouviu também, porque tá gravado. Exatamente. É verdade, tá no podcast. Então vocês já sabem, né? Então vamos lá. Vocês continuam tendo um podcast sensacional. Obrigado. Fiquei muito feliz por vocês terem conhecido mais um doutor. Deve ter sido sensacional, Fred. Porra, cara, foi o melhor dia da minha vida. Um dia espero conseguir conhecer o 10º e o 12º também. Que bom que você não botou o 11º, cara. Você subiu um ponto no meu conceito. Afinal, eu sou novo nesse universo fantástico. Conheci o seriado através da Netflix e só 4 temporadas novas. Eu também quero conhecer o 10º, cara. É verdade, o Tennant parece um cara bem legal. Pena que não... Não, na verdade, o 12 a gente já conheceu. Sim, então, ele quer conhecer o 10 e o 12. É verdade. Ele é muito legal. Inclusive, se você conhecer, não mande um abraço pro Fred, que ele vai lembrar de mim. É aquele cara que ele fotomobou. Já tá chegado já. Espero tudo de bom pra vocês e que continuem com esse trabalho excelente que proporcionam para todos nós. Um forte abraço, Kellyson Alves. Forte abraço. Obrigada pelo seu e-mail. Legal, cara. Gostei da sugestão. Anotamos sua sugestão aqui no nosso bloquinho. Tá bem legal. Mas não é por Blink. Blink não é tão bom assim. Fiquem com isso aí. Discutam isso. Me mandem e-mail semana que vem falando sobre a minha opinião que Blink é uma boa bosta. Vai, passa. Próximo e-mail. Blink não é uma boa bosta. Só não é o melhor episódio pra apresentar Doctor Who. Tá. Eu acho que a palavra aqui é overrated, né? Não, eu tô brincando, eu até gosto de Blink, cara, mas é que não é essa Brastemp, né, cara? Não é essa festa toda, né? Essa Coca-Cola toda, né? É verdade. Não gosto de Coca-Cola, Coca-Cola faz mal pros ossos. Não bebam Coca-Cola, gente. Então vamos pro nosso segundo e-mail. A Coca-Cola quer patrocinar a gente, aí bebam bastante.
Posso? Pode. Agora eu fiquei com vontade de tomar Coca-Cola. Vamos lá. Nosso segundo e-mail é do Rodrigo Comarim. Fala, Fred, Thaís e toda a galera da Torre Brasil! Na verdade só tem nós dois, então não tem galera. Nós temos as nossas... Tem nossos ouvintes, não tem nossos ouvintes. Não, e temos a galera que participa do podcast. Mas o Torre Brasil não é só a gente. É só a gente. Mas tudo bem, olá. Eu sou o Rodrigo Comarim, o do pseudo feedback sobre Flatline, lembram? Não, mas ok. Não, mas tá aí nos e-mails. Estão mandando e-mail por 3 motivos. Gostei pra caramba do final da temporada e mal posso esperar pelo episódio de Natal e o próximo ano da série. Sim, todos nós, cara. Todos nós. Inclusive falamos disso no podcast de hoje. É verdade. Segundo, queria deixar registrado minha tristeza por Selfie. Mas a Karen vai longe, vai mesmo, diva maravilhosa, princesa, diva rainha. Então parece que agora o finalzinho da série vai passar só no Hulu, né? Não vai ter... o lance é que a série foi produzida com acho que 13 episódios. A ABC resolveu que não vai passar o resto da temporada que já está produzido. Eu não sei porquê. Às vezes é porque não tá dando muito ibope, né? Cara, e aí o Hulu.com, né, que é um serviço... É um Netflix, vai passar o resto da temporada e a gente espera disponibilizar pra vocês em breve. E o terceiro motivo pro e-mail foi parabenizar vocês. Pô, que legal que rolou os eventos. Uma pena que não pude ir. Farei de tudo pra participar do próximo encontro. Por favor, continue fazendo esses eventos. Vamos continuar. 2015 tá vindo aí pra estourar a boca do balão. Ainda falam isso? Estourar a boca do balão? Não. Não? Okay. Não. Viu? Velho detected! Viu? Estourar a boca do balão. Não da bexiga. Pelo amor de Deus. Sem contar o mítico encontro com o McCoy, mesmo não sendo um evento de Dr. Who, acabou virando um. É verdade. E o cast ao vivo dos 51 anos do nosso querido doutor. Parabéns novamente, continuem. Ótimo trabalho. Legal. E ele termina falando que no outro e-mail que eu mandei, eu disse que desenhava. Estão mandando um que eu fiz esse fim de semana. Minhas versões cartunescas de Capaldão e Missy. Espero que vocês gostem. Smith e River estão no forno, mas acho que vocês vão curtir mais o main couple da temporada atual. Um grande abraço. Rodrigo, você não quer dizer muito bem, você pode desenhar o 7/6 Ace pra gente como presente. Eu ia adorar. Gente, eu amei esse desenho. O cara é muito bom. A gente vai botar tá no aqui site, no post, né? A gente vai botar no post e vai disponibilizar no Face também. Eu achei maravilhoso, maravilhoso. Tá lindo. Parabéns, cara, você tem talento. Inclusive, se você quiser desenhar aí alguma coisa pra gente, entre em contato. Pode ser o 7/6 Ace, pode ser a Thaís e o Fred. É verdade, você pode desenhar a gente, cara. Você pode desenhar o 7 e a Ace e versão... depois... Não, você pode desenhar o 7 e a Ace normal e você pode desenhar eu e Nós como com roupa de 7 reais. Isso ia ser um presente maneiro, cara. Rodrigo, fica aí a dica. Fica a dica pra você que agradar a gente. Parabéns pelo talento. Parabéns pelo talento. E agora, foi muito rápido essa leitura de e-mail, né, cara? Porque esse podcast, assim como o Gallifrey, é gigante. Gigante! E fabuloso. Então nós vamos encerrar nossa leitura de e-mails por hoje. Continuem mandando e-mails pra gente, continuem mandando sugestões, continuem mandando seus trabalhos, assim como o Rodrigo fez. Só pra lembrar pra galera qual o e-mail que eles têm que usar pra mandar e-mail pra gente. podcast@drrubrasil.com.br. Então mande seu e-mail pra gente, mande suas teorias, mande seus trabalhos, mande seu amor pra gente e vamos pra Gallifrey que, cara... Promete. Vamos lá. Simbora. Acho que de todos os podcasts que a gente já gravou ou vai gravar, né, esse eu acho que é um dos mais importantes pra nós dois, né? Ainda mais pra você. Pra quem não sabe, a Thaís, ela adora Gallifrey, ela quer passar lua de mel lá, ela ama esse lugar maravilhoso laranja, né? Na verdade, o que eu mais queria na vida... Eu tô nervosa, tô emocionada. O que eu mais queria na vida era um prequel de Doctor Who, onde mostra a vida do Doutor em Gallifrey, mas... O cânone da série é rico o suficiente pra mostrar o que aconteceu lá e é disso que a gente vai falar aqui hoje, né? Sim, como eu falei na abertura, a gente vai falar tanto de Gallifrey na série clássica, quanto na moderna, quanto em todas as outras mídias maravilhosas que o Doctor Who passa. Então vamos lá, esse podcast vai ser dividido em 2 partes. Na primeira parte a gente vai falar de Gallifrey na série de TV, do 1º ao 7º Doutor, 8º até, né? E aí a gente fala um pouquinho do que rolou na série moderna e depois a gente passa pra pré-história, porque é justamente esse lance aquela do prequel. Época com dinossauros e tal. Não. Não sei se tinha dinossauros em Gallifrey. Será que tinha dinossauros em Gallifrey? Olha, porque tinham bichos em Gallifrey. Tem. Inclusive em Edgens of War aparece um deles. Mas olha só. Olha aí, eu que não terminei o livro. E vocês estão dando spoilers. É verdade, foi mal. Mas vai ter spoiler de Edgens of War, é isso? Talvez. Então eu não vou ser perdoado. Eu não vou ser perdoado. A gente vai citar. E se você vier reclamar de spoilers da série clássica, por favor, saia. A porta é serventia, que, cara, spoiler de uma coisa que passou há 30 anos, 40, 50...
não é spoiler, cara. Vai caçar uma louça pra lavar. E a segunda parte, a gente vai falar um pouquinho do que rola em Gallifrey na época da juventude do doutor e aquela tudo mais. Aquela época marota, né? Quando ele era um garoto jovem. Gallifrey moleque, Gallifrey, né? Bailinho lá, isso. de adolescente. Então vamos lá. Qual foi Rolê de Gallifrey. Rolê de Gallifrey. Olha aí. Então, vamos pular direto pra primeira aparição, não de Gallifrey, na verdade, mas de um Time Lord. Na verdade, antes da primeira aparição do primeiro Time Lord, é legal lembrar que no começo, lá em Unearthly Child, né, que é o primeiro arco de todos, que introduz o Doutor, a Susan e a Bárbara, que quando o Ian aborda o Doutor e pergunta de onde ele é, né, depois que ele já sabe que ele é um alien e tal, ele fala, we are just wanderers for the fourth dimension. Nós somos só andarilhos da quarta dimensão. A gente tá por aí. Então, assim, nunca foi falado na época do primeiro Doutor sobre a palavra Gallifrey. Nunca teve. A palavra Gallifrey só surgiu no terceiro Doutor, né? E até o terceiro tiveram inserções do que viria a ser Gallifrey. A primeira delas, lá no primeiro arco, quando ele fala de onde ele é, depois ele vai falando sempre um pouquinho, lá da onde eu vim, tinha isso, lá não sei o que. E logo depois, um tempinho depois, aparece esse primeiro Time Lord, que é o monge. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, Doctor Who começou com aquela ideia muito básica, e toda a mitologia da série foi sendo criada ao redor dessa ideia básica, que é o alien viajando pelo espaço-tempo, né? Sim. A primeira vez, então, como o Fred falou, que apareceu um Time Lord, que na verdade era um cara do mesmo planeta. Um conterrâneo do Doutor e da Susan. É o monge. Que é o monge que ele aparece no The Time Meddler. The Time Meddler, né? Que é um arco aí do primeiro Doutor. Sim. Que a gente é introduzido por esse outro Time Lord, que não era Time Lord, que era amigo do Doutor, mas que tava na malandragem e queria passar a perna dele no episódio. Exatamente. É um arco lá da segunda temporada, ou seja, de 64. 65. 65 aí? Isso. Ué. É porque 63 foi só novembro, né? Então verdade, a primeira temporada ultrapassa 63 e 64. É verdade. Então 65, julho, segunda temporada, 4 episódios, arco The Time Meddler. Não estamos com isso na nossa cabeça, estamos lendo nas nossas colas, óbvio. A gente tem muita cola pra hoje, porque Gallifrey é muito extenso. É o tipo de coisa que me lembrou os meus áureos tempos de colégio. Assim como a gente vai falar da faculdade, do colégio, do doutor, isso me lembra muito do meu tempo de colégio. Que a gente literalmente pegou livros, cara, e tava com Devolt aberto, enciclopédia aberta, Google aberto, assim, trabalho de pesquisa total pra vocês, pessoas preguiçosas que não querem fazer isso, não ter que pesquisar, porque a gente vai estar dando pra vocês esse resumão bonito pra vocês botarem então, na monografia de vocês. Então vamos falar do monge, né? O monge, ele é amigo do doutor lá das épocas que o doutor ainda estudava em Gallifrey, na academia. Um velho amigo. Ele também é um Time Lord renegado, né? Sim. Tal qual o doutor. Dá a entender que todo Senhor do Tempo que tem um nome que não é nome, né? Tipo, doutor, mestre, Honey. Honey é rainha em hindi, né? Ou monge, ou chefe de guerra. Todos que têm esse nome, que não é bem um nome, é quase que um cargo, foram renegados em algum momento. Porque, por exemplo, Rassilon não é nada. Borusa não é nada. Entendeu? A Valeyard também não é nada, mas pode ser alguma coisa. Mas é sempre assim. Nomes de Valeyard é Jardim do Vale, pô. Na dublagem brasileira. Depois a gente fala disso. Mas vai lá, fala um pouco mais do monge, você que leu o pessoal sobre ele. Então, o que eu sei do monge é que o doutor encontrou com ele quando ele já não tava mais com Susan e Bárbara. Ele tava, na verdade, com Vic e Steven Taylor. Na época do primeiro doutor, ele teve uma porrada de companion. Acho que, se duvidar, foi o que teve mais. E ele tem uma hora que ele deixa a Susan, né? A Susan fica pra trás no Dalek Invasion on Earth, né? Que foi até adaptado pra filme depois. E ela fica porque ela se apaixona por um cara, o doutor deixa ela ir, e aí aquela cena bonitinha que tem todo o diálogo dele, que ele tranca ela pra fora, que é a cena mais memorável do primeiro doutor. E em Bárbara saem alguns episódios depois de estarem meio cansados de aventura, eles pegam uma nave de Dalek e voltam pro tempo deles. E aí o doutor, pouquinho tempo depois, ele consegue mais outros companions. Ele tem a Vicky, tem o Ben e tal. Na época do monge, ele tava com a Vicky e com o Steven Taylor. Sim, a Vicky era a segunda Susan dele. Quem assistiu An Adventure in Space and Time, que foi escrito pelo Mark Gatiss, vê que o William Hartnell passou por vários times de companions, né? O primeiro doutor teve muita companion. E chega até o ponto que nesse filme, né, é falado que ele tinha uma hora que ele nem conhecia mais quem era companion dele, porque ele não tinha mais tanta afeição. Foi bem pra época que ele foi saindo do papel.
Sim, na verdade ele era muito apegado a Susan e Bárbara, que na verdade é Carol Ann Ford, o William Russell e o nome da Bárbara eu não me lembro agora, Jacqueline Hill. Ele era apegado com essa galera e com a Verity Lambert e o Sidney Newman que criaram a série. Depois ele foi ficando meio, ai, que saco, essas pessoas eu não conheço elas, eu tenho que trabalhar com elas. Mas é tipo você ser obrigado a fazer trabalho em grupo com quem você não conhece. Né? E aí nessa época, na verdade, ainda é a segunda temporada, então até que eu acho que ele era, de certa forma, apegado. Mas vamos falar do monge, né? Sim. O monge, ele não era inimigo, que nem o mestre. Ele era amigo do doutor, na verdade. É porque é sempre uma linha muito tênue entre amizade e inimizade, né? O maior inimigo dele era amigo dele de colégio, era da fraternidade dele, os cambal. O monge não era inimigo, mas ele foi meio que o antagonista do episódio, né? Mais ou menos, né? Na verdade, assim... Eu acho que na época, eles não sabiam direito como lidar com o passado do doutor, sabe? Porque o lance na época, não era pra ser tão profundo. Não tinha um plano de a série durar 51 anos, Sim! Sabe? Era uma coisa bem mais rasa, mas foram introduzidos aspectos que foi aproveitado depois no futuro da série, e esse era um deles, de conterrâneos do doutor que vinham fazer alguma merda e ele parava. Então, na época do primeiro doutor, a gente só teve 2 Time Lords aparecendo, que é a Susan, óbvio. A Susan. Ele e a e Susan, o monge. E o monge, Vamos então pro segundo doutor. Lá na época do segundo doutor foi quando realmente, efetivamente apareceu Gallifrey só no último arco. Na real, nos últimos episódios do último arco. Que é o The War Games, que tem 10 episódios. 10 episódios. Então, pro final do arco começou a aparecer Gallifrey, de verdade, sem o nome de Gallifrey, era Meu Planeta Natal. Isso. E a gente descobre ao decorrer do episódio que toda a treta do arco é feita por outro Time Lord, que é o The War Chief, o chefe de guerra. Exato, que também é amigo de infância do doutor. Sim, e é aquele lance que eu falo, a amizade e a inimizade, não só em Doctor Who, como em todas as séries, meio que segue na mesma linha. É uma linha sutil. É uma linha sutil. Um cara pra ser seu inimigo, ele tem que te conhecer tão bem quanto um amigo, sabe? Com certeza. E é muito louco, porque o War Games foi em 66? 66. 66, que foi o último arco. Não. Pera. Não sei. O War Games foi lá no final dos anos 60, foi a última temporada do Patrick Troughton, né? E ele mostra o War Chief, e quando você pega a imagem do War Chief e a imagem do mestre, é quase como se um fosse o rascunho do outro. Até porque são amigos, né? Mas não por isso, que o doutor foi amigo deles e não... 69. 66 foi o ano que o Troughton entrou. É verdade. E ele ficou 3 anos no papel, então é de 69. Então, lá em 69, a gente não tinha o mestre ainda. O mestre foi introduzido 2 temporadas depois. Não, ainda não tem mestre. Mas a figura do chefe de guerra é a mesma do mestre. É um cara já dos seus 40 e poucos e tal, com o cavanhaquezinho e aquele ar de filha da puta. A verdade é essa. É um vilão então, quase clássico. É o vilão canastrão clássico. E ele é quase como se fosse um rascunho do mestre, é muito parecido. Uhum. Ele não aparece depois, mas tem desenhos e tal. Tem até um cara que ele fez isso muito antes de pensar de 50 anos. Ele fez um quadrinho lá, Famage, que ele bota o War Chief trabalhando com o mestre. E eles são muito parecidos, cara. É muito parecido. E nessa aventura, ele tá ao lado do Jamie e da Zoe. Que é o último arco do Jamie e da Zoe, né? É o último arco deles todos, Na verdade, mais ou menos, né? Porque essa foi o último arco da 6ª temporada. Logo depois, no primeiro da 7ª, é o primeiro episódio do John Pertwee, né? Só que o que pouca gente sabe, e isso é real, entre uma temporada e outra, não é que teve uma temporada. Tem toda uma história que o pessoal chama de temporada 6B. Não teve série sobre isso. Não de TV, pelo menos. Isso foi passado teve alguns episódios que isso apareceu, por exemplo, Two Doctors, lá na frente, que tem o Sexto Doutor. O Sexto Doutor, anos 80 anos já. 80, tem o Patrick Troughton já velhinho e o Fraser Hines adulto, né? Que ele era um adolescente e agora ele tá um adulto. Isso, pela lógica, se passa na temporada 6B. Que é o doutor trabalhando para os Senhores do Tempo para ele não ter que ser regenerado. Porque qual é o lance do War Games? O doutor fez tanta merda, ele já mexeu tanto na história natural da Terra, que isso é uma infração das leis do tempo, que os Senhores do Tempo obrigam ele a se regenerar como pagamento. Tipo, é o preço que ele vai pagar. O que acontece é que quem assistiu os anos do Hartnell, inclusive o arco dos Aztecas, é um arco bastante importante dele. Que inclusive ele se casa a primeira vez? Ele se casa... Não, ele fica noivo, calma. Fica dando chocolate pra qualquer um? Ele deu
chocolate pra mulher e aí é cacau, né? Cacau, é. E isso, na verdade, era o símbolo de noivado, mas vamos deixar isso pra lá um pouquinho. Nesse arco, eles vão lá, né, pro México, onde tem os aztecas. É México mesmo? Azteca. Os aztecas, inclusive, né? O estádio Azteca é onde o bolão está sendo gelado. Exatamente, né? O Chaves aí... O Chapolin, grande senhor do tempo. Com certeza um senhor do tempo. Esse eu tô muito triste. Então tá, no arco dos aztecas, Ian, Bárbara e o doutor e a Susan vão para lá, e a Bárbara fica horrorizada. Que eles fazem sacrifícios humanos pro sol sair, nunca, né? pra chuva sair, não sei o que lá. Tá precisando matar uns humanos pra ver se chove na cantareira. Que horror, que é isso? Chamar os aztecas aqui. Não, deixa eu terminar meu raciocínio, senão eu vou esquecer. Raciocínio. A Bárbara, ela fala assim, vamos parar com isso, vamos quebrar esse ciclo vicioso de morte, tortura e horror. Loucura! O que o primeiro doutor fala? Não. Que isso, tá maluca, menina? A gente não pode interferir. A gente só... O que a gente faz? A gente passeia pelo universo, a gente observa, a gente testemunha, mas a gente não influencia. É o que ele sempre fala. Ele era um wanderer, né? Ele é um cara que passa o primeiro doutor levava isso muito a sério. Chega no segundo doutor... Ele já tá... isso prova como o doutor muda. E aí muda a personalidade? Né? Ele tava com foda-se ligadaço. Tá caralha, né? Tá nem aí. Ele queria mesmo botar do jeito dele. Exatamente. E ele fazia... Ele era... Como é que fala? Manipulativo, ele chegava, ele fazia a pessoa fazer o que ele queria. Ele e o sétimo tinham muito disso, né? De manipular as situações. Não, o segundo não tava nem aí. Só que como tudo tem um preço, né? O doutor já tava errado porque ele saiu de Gallifrey roubando coisa, né? Ele saiu fugido. Saiu fugido, né? Ele com a neta, né? Raptou a neta, a própria neta levou. Tudo bem que era cúmplice. Queria isso. Mas o que acontece é que o preço, né, que o doutor vai pagar por toda essa merda que ele veio fazendo pela história do mundo e do universo, é que ele ia ter que regenerar e ficar exilado. E aí o segundo doutor fala, não vou. E aí o episódio termina ele gritando não e acaba. Naquela roda psicodélica maluca. O que acontece entre esse momento e o começo do Spearhead for Space, que é o primeiro episódio do terceiro, tem toda uma gama de história do segundo, que é ele tentando remediar a situação dele. Tipo, não, regenera, não me faz isso não, deixa eu ficar assim, eu trabalho pra vocês, faço um trabalhinho sujo aqui, outro ali, e vocês liberam pra mim. Aí os caras, beleza, qual o lance? Nesse espaço ele começou a trabalhar para os Senhores do Tempo e mais pra frente ele veio pegar o Jaime da onde ele deixou. O que o Fred tá falando aqui é que entre o último arco do segundo e o primeiro do terceiro existe uma coisa chamada temporada 6B. Que é todas essas histórias de tentativa de redenção do segundo. Que tá em áudio, né? Não em áudio. Tá em livro, tem 2 episódios da série que aparece o doutor nessa época, que é o Five Doctors e o Two Doctors. Ah, tá. Eles se passaram nesse o segundo doutor que aparece em Five Doctors, o segundo doutor que aparece em Two Doctors, é ele depois do War Games, nesse frila pros Time Lords. Nesse espaço de Exatamente. tempo. Tanto que em Five Doctors ele vai buscar o Brigadeiro. Tipo, ele nem chegou a viajar tanto com o Brigadeiro. O Brigadeiro apareceu com ele. Com o segundo doutor. Com o segundo doutor a primeira vez, mas ele foi pegar o Brigadeiro já Brigadeiro. Então é muito depois. Porque a primeira aparição do Brigadeiro ele ainda era Coronel. E aí ele tem esse trabalho, ele busca o Jaime começa a trabalhar junto com ele, porque qual é o lance? Em War Games, ele foi obrigado a devolver o Jaime e a Zoe pro local de origem deles, né? Porque o Jaime era uma companion do passado e a Zoe do futuro. Né? Então ele teve que devolver cada um pro seu respectivo tempo com as memórias devidamente apagadas. Eles não lembram de mais nada. Só que quando ele vai buscar o Jaime de novo, o Jaime ganha as memórias. Tanto que no Sixth Doctor, no Two Doctors lá, do arco do sexto, ele tá com o Jaime e o Jaime lembra da parada toda. Ele já é um Jaime adulto. Tanto que o Jaime vem aparecer depois em quadrinho do sexto com todas as memórias. Velho já. Então assim, ele foi lá, buscou o Jaime trabalhou com ele. Eventualmente ele devolveu o Jaime com as memórias pra casa. E chegou lá pros Time Lords aí. Pronto, limpei a barra. Os Time Lords, do caralho. Tá aí, regenera e vai pra lá sem paz das memórias, seu filho da puta. Aí jogaram ele lá. E aí sim é a cena do Jon Pertwee caindo no primeiro arco dele. Que é Spearhead from Space, e é por isso que o terceiro doutor não tem algumas memórias, né? Ele já tá um pouquinho desmemoriado. E na verdade,
assim, behind the scenes, né? É o How Convenient. O lance é que o seguinte, a BBC julgava que Doctor Who era caro demais pra produzir. Julgava não, pra que era a BBC mesmo, tinha, né? era muito era caro. mesmo. E então eles falaram assim, bom, agora vocês deem um jeito de Doctor Who só ter aventura na Terra, porque é super caro fazer prop de planeta, espaço e os escambau. Tá acabando papel alumínio, não dá pra fazer sabeamento da hora. Então ele é obrigado a ficar trabalhando pra Unity, pro Brigadeiro e pra Companion Liz Shaw, né? Que era... Ao lado da Liz Shaw, que é a primeira Companion dele. A Liz que veio sair depois porque ela era muito inteligente. Inteligente demais até. O lance é que ela meio que dividia o cargo com o doutor. O doutor era... como é que é? Scientific Advisor, né? O conselheiro de ciência da Unity. Inclusive, em Death in Heaven, nós ficamos sabendo que ele ainda ganha... ele ainda trabalha pra Unity e ainda tá na folha de pagamento. Então, isso começou no terceiro doutor. Sim. E aí ele tem esses dois companions. Que na verdade, os companions dele na época era toda a Unity. Tinha o Brigadeiro, tinha o Benton. O Sargento Benton, tinha a Liz, depois vem a Jo, vem a galera toda. E Gallifrey ganha o nome de Gallifrey só na época do terceiro doutor no arco The Time Wars, que foi um episódio que tinha até Sontaran. E que ele já tava com a Sarah Jane. Então o terceiro doutor teve três companions. A Liz primeiro. Foi a Liz Shaw, depois a Jo Grant e... depois a Sarah Jane. No final a Sarah Jane. A Sarah Jane ficou, acho que uma temporada só. É bem finalzinho. Mas... outro elemento de Gallifrey que aparece aí na época do terceiro doutor é o mestre, que finalmente, né, faz a sua primeira aparição. A partir da 8ª temporada, o que acontece? O Jon Pertwee era muito, muito, muito amigo do Roger Delgado, né? O ator que faz o mestre pela primeira vez, ali na... provando aí todo o nepotismo que existe em Doctor Who, né? Você chama teus amigos, chama a família, chama aí. Chama aí. Precisa de gente pra trabalhar. E toda a 8ª temporada é o doutor versus mestre. É como... tem arcos, né? A série clássica era dividida em arcos, né? Era um arco com vários episódios e depois outros arcos com vários episódios. Isso formava a temporada. Né? Nessa época, quando entrou o mestre, meio que não era meio velado isso, mas tinha um arco gigante que permeava todos os arcos, que era o mestre influenciando a temporada, né? E tentando destruir o doutor sempre. Sempre era algum rolo dele. Então, ele já começou nessas, mesmo sendo amigo de infância, desde a primeira aparição dele já era o arqui-inimigo. Né? E é muito engraçado porque quando ele aparece a primeira vez, né? O Delgado aparece, e aí quando ele se mostra pro doutor, a primeira reação do doutor é: puta, é aquele cara, né? Tipo, legal. Já mostra de cara que ele conhece o cara. E que eles são amigos de longa data. Amigos de dois caras que são amigos. Sim. Nada mais. Exatamente. Que agora não estão amigos, né? Não tão amigos. É aquela relação de amor e ódio que sempre... É legal mostrar que a relação do Dr. Commerce sempre foi assim. É uma relação de conflito. Sempre foi conflituosa. E é legal essa época que mostra a Tardes do Mestre também, que toma várias formas. A Tardes do Mestre não é que nem a do Doutor que tá quebrada. Então ela toma as formas. A primeira, se não me engano, é um caminhão, cara. Isso é muito foda. E aí qual o lance? Como o Doutor tá preso na Terra, né? Ele tá exilado na Terra, a tarde dele não consegue viajar mais. O que ele faz? Ele vai na Tarde do Mestre, arranca um pedaço e substitui por um pedaço quebrado da dele. Só que ele não consegue fazer nem a dele funcionar e nem a do Mestre. A do Mestre fica com uma parte quebrada. Então os dois ficam meio que, entre muitas aspas, presos na Terra, né? Não, o Mestre não, mas ele fica com a tarde meio que avariada por causa da interferência do Doutor. Então a 8ª temporada aí é composta dos arcos Terror of the Autons. O Terror dos Autons. The Mind of Evil, Sim. The Claws of Axos, Colony in Space e The Demons. E nessa época tem a Jo Grant. Cara, é muito boa essa temporada. Essa temporada é uma das... Assim, pra começar, começa aí a época da cor, né? Porque primeiro e segundo Doutores era tudo preto e branco. Sim. O terceiro Doutor inaugura a era colorida de Doctor Who. Tem poucos episódios em preto e branco que são as poucas recons do terceiro, que não é como do primeiro e do segundo. O único problema que tinha é que elas só saíram em preto e branco, por algum motivo. Acho que jogaram fora a camada de couro, tem uma história assim. Porque naquela época algumas televisões ainda não aceitavam cores, né? Então, mesmo que fosse produzido em cor, não era exibido em cor. E aí, né, o mestre entra, logo na época da Jo, que sim, é a melhor época do terceiro Doutor. O terceiro Doutor não é o meu favorito, eu gosto muito dele. Mas ele é muito bom. Mas, assim, isso é um fato. Você pega o Doctor Who pra assistir o primeiro e o segundo Doutor, eles são ótimos, mas tem uns episódios que demora e você cansa. O terceiro Doutor, cara, eu assisti um dia desse Inferno, que é um arco de 7 episódios.
não cansa, cara. É muito gostoso de assistir. Tem bastante ação, tem o lance da Unity, tem o Aikido venusiano. Fica mais próximo de um James Bond, então é mais dinâmico, né? Ele é bem James Bond. É bem James Bond. E aí, meio Drácula também. porque ele é uma mistura de várias coisas. E assim, o meu arco favorito é o Inferno, mas a temporada da Jo é a melhor temporada dele, cara. A Jo Grant é uma ótima companion, inclusive a atriz, né, a Kate Manning, é super ativa no Twitter, já conversou com a gente, já mandou ela é um amorzinho, cara. Ela é um amor, tá sempre em convenções. Sim. Você vê que ela é uma família, né? A relação dela com o doutor era muito de tio, sobrinha. Sim, e inclusive o que aconteceu foi o seguinte, uma tragédia muito, muito complicada aconteceu. Muito trágica mesmo. O que aconteceu foi que o Roger Delgado, que era o mestre, ele sofreu um acidente de carro e morreu. Ele tava no caminho de uma gravação de um filme que ele ia fazer, que o cara era um ator conceituado lá na época e tal. E é muito louco, porque parece cena de filme mesmo. Tava ele e a equipe da crew, né, do filme. Eles estavam passando num cliff, cara, tipo numa ribanceira. O carro capotou e caiu da ribanceira e todo mundo morreu, cara. Todo mundo morreu, inclusive o Roger Delgado. Sim, E o que acontece é que, como o Pertwee era muito amigo do Delgado, depois que o Delgado morreu, o Pertwee foi meio que miando, ele foi murchando e ele falou, cara, não quero mais. Primeiro que o ritmo das gravações era intenso, era horrível. Não, mas isso, te falar que eu acho que ele tava até numa boa. Não. O lance é que ele já tava meio que, cara, porra, meu melhor amigo morreu, sabe? Era gostoso gravar com ele. Tô de boa, vou gravar mais essa temporada aqui. Chama um cara pra botar no lugar porque tá foda, eu não vou fazer com póstumo. Eu acho que foi uma conjunção dos dois fatores. Primeiro, o fim a morte do Delgado. E segundo, que fazia já 3 anos que ele tava no papel e não sei o que não sei o que lá, eu tô cansado. Sarah Jane não era tão legal quanto a Joe, verdade seja dita. E aí entra Tom Baker na jogada, né? Que aí ainda segura o posto do doutor que foi mais tempo, né? 7 anos. Não, mas aí em questão de minuto, porque os episódios eram mais curtos. Não, mas 7 anos no papel. 7 anos como doutor, porra, terminou com aquela roupa roxa horrível, mas tá aí, ele foi o que ficou mais tempo, teve companhia pra caralho, e é o doutor, talvez por ter ficado mais tempo, que apareceu mais Gallifrey na história da série. Mas antes do Quarto Doutor, é importante dizer que o primeiro arco, a primeira vez que Gallifrey foi citada como o nome de Gallifrey foi em The Time Warrior, que ainda era do Terceiro Doutor. Sim, que é o arco dos Sontarans classicões, feiões e altos, não anões bizarros. Lembra quando os Sontarans eram do mal? Eu lembro. Lembra quando os Silurians eram do mal? Lembra quando eles eram assustadores e eram vilões? Não, isso é um cara legal. Tanto os Silurians quanto os Sontarans, eles apareceram a primeira vez com o terceiro. Sim. Né? E hoje eles voltaram e estão juntos. Isso é muito bizarro. Muito louco. Mas vamos lá. Quarto Doutor, Tom Baker, que herda a Sarah Jane de Companion, né? Sim, na verdade ela é mais Companion dele que do terceiro, né? Ela ficou mais tempo com o quarto. Pertwee ela ficou uma temporada só e com o Tom Baker ela ficou uma cacetada de tempo. Isso. E aí o Tom Baker tá lá, viajando com a Sarah Jane e tal, pá, não sei o que lá, e ele recebe um chamado dos Time Lords, os senhores do tempo. Senhores do tempo, né, tipo isso. Vou cagar, né? Os senhores do tempo falam assim, cara, chega aqui em Gallifrey. E qual a desculpa que eles dão pra Sarah Jane sair da série que humanos não são aceitos em Gallifrey, então desculpa, você vai ter que ficar aqui. Tá maluco essa garota pra cá? Deixa essa porra aí. Onde você achou isso aí? Lá na Unity. Deixa essa merda aí, bota de volta onde você achou e vem pra casa. Que sacanagem. É tipo cachorro, sabe? Olha, mãe, o que me seguiu até em casa. Não, devolve esse bicho pra rua. É tipo isso. Então chegamos ao arco The Deadly Assassins, já estamos aí na temporada 14 de Doctor Who, 1976, Sim. Quarto Doutor, esse é o único arco em que ele não tem companion. É totalmente free. É totalmente sem companion, ele deixa a Sarah Jane na Terra. Lá na época do 10º Doutor do Tennant, a gente descobre que na verdade ele deixou ela super longe da casa dela. A gente descobre que ele tem essa mania, né? Que ele deixou a Rose longe, ele deixou ela longe. Isso. Aquele pessoal do episódio da Lua, do Capaldi, ele também deixou mó longe de casa. Também. Então, vai lá, pega um trem. Pega um ônibus aí, pega um bilhete único aqui e vai, né? Pega um bilhete único. E aí, nessa dele voltar pra Gallifrey, o mestre reaparece, só que numa forma um pouquinho diferente. O que acontece? Como o Delgado morreu, né, não dava pra usar ele. E já tinha o conceito de regeneração no Doutor, e por que não aplicar isso no Fellow dele do planeta? Então aí a gente teve, pela primeira vez a gente viu o Peter Caveirinha Pratt, né, que era aquele o mestre esqueleto. Na verdade
verdade... Não, ele é esqueleto. É um negócio esquisito. Não é cara de caveira. É uma caveirinha. Não, o Peter Pratt é cara de caveira foda. Total. O mestre já não é mais não tem aparência humana. Engraçado mais ali. que na gringa eles chamam tanto o Peter Pratt quanto o Jeffrey Bridges, né, que é o que vai fazer o outro mestre próximo, caveirinha, de Rotten Master, que é tipo o mestre podre. Podre, total. E nesse arco, esse arco estabelece muitas coisas de Gallifrey que não tinha existido até então. Então, como a gente falou, Gallifrey e as coisas, a mitologia da série foi sendo feita conforme ela foi acontecendo. Então, nesse arco, o The Dead Assassin, que aparece a Matrix de Gallifrey pela primeira vez, que é citado o Rassilon. O Rassilon é tipo... O fundador da sociedade dos Time Lords. Ele existe desde que Gallifrey... Olha, Rassilon é o cara que inventou a viagem no tempo em Gallifrey. Na verdade, os precursores da viagem no tempo em Gallifrey é o Rassilon e o Ômega. Ômega é esse que apareceu lá no Terceiro Doutor, que a gente até acabou pulando. O que acontece? Tem um arco do Terceiro Doutor, que é o arco de reunião dos doutores. O primeiro que teve. Que é o Three Doctors, né? Gente, verdade. Vamos voltar um pouquinho, desculpa. Que tem o Terceiro Doutor, o Segundo Doutor e o Primeiro Doutor. Qual é o lance? O Primeiro Doutor aparece só de leve, porque o William Hartnell tava doente. Então a ação fica mais entre o 2 e o 3, que aliás tem uma relação complicada, né? Eles são muito... prova aí que as regenerações não necessariamente se gostam muito, né? Não, o segundo e o terceiro se detestam. É aquele lance, do mesmo jeito que se você encontrasse você do passado, você pode discordar de muita coisa que você fazia, né? E essa é a relação nem o War Doctor acha o 10 e o 11, dois moleques. Exatamente. E aí então eles três, né? Na verdade o 1 tá preso no meio, mas o 2 e o 3, e eles conhecem o Ômega, que é o grande inventor da viagem no tempo junto com o Rassilon. Só que diferente do Rassilon, ele ficou muito mais maluco que o Rassilon, e aí foi banido pra zona negativa. E lá ele é feito só de antimatéria, ele não tem um corpo físico, é mó doideira. Inclusive tem uma cena maravilhosa, super subjetiva, em que o Terceiro Doutor tá batalhando contra o Ômega. Aí aparecem uns cortes, parece clipe da MTV, é uma coisa linda, cara. É, muito legal. E aí já é outro Time Lord que a gente introduzido, né? Quem a gente teve até essa época? A gente teve o Monk lá atrás, né? O monge, depois teve o chefe de guerra, depois teve o mestre, e aí a gente tá... O Ômega. Não, o Ômega veio primeiro que o mestre? Não. Eles apareceram... Primeiro o Ômega, depois o mestre. Isso. Aí depois teve o Ômega e depois teve o mestre, né? O Ômega, cara, ele é... De longe é um dos vilões mais bem desenhados do Doctor Who, porque ele tem um capacete fodão e um robe, né, com manto. Ele aparece com esse capacete, quase um Ultron, né? Você não vê a cara dele, ele é meio... Não é um Ultron. Não, ele é uma máscara. Parece uma estátua, né? A gente vai botar aqui no post a imagenzinha dele. Dessa cara maravilhosa. Então vamos lá pro Deadly Assassin. O doutor está em Gallifrey. Peraí, uma coisa ainda no Three Doctors que é legal de lembrar, desculpa. é que... Não, tudo bem. É que aparece Gallifrey em The Three Doctors, né? E aparecem os Senhores do Tempo. Sim. Porque, na real, as leis do tempo, uma delas você não pode encontrar os seus eus passados nem futuro. Paradoxo. Só que acontece, a merda tá tão grande que o Senhor do Tempo fala, não, só tem uma pessoa que pode ajudar, o doutor. Aí, mas quem é melhor pra ajudar ele? Ele mesmo. Não, mas isso vai ferir uma lei do tempo. Foda-se, a gente faz vista grossa dessa vez, só pra poder ele se ajudar. E aí ele... Eu lembro disso, aparecem eles todos numa salinha, mexendo em vários computadores. Bota eles juntos, aí ele bota o terceiro e o segundo, só que eles são muito não cooperativos um com o outro. Aí, eles não estão cooperando. Bota o primeiro então pra botar ordem. E aí o primeiro é meio que o patriarca. Ele é o paizão do 2 e do 3. Ele até tem aquela fala que é muito legal, que, então vocês são meus substitutos, o palhaço e o vovô garoto, né, tipo... E aí fica aquela situação, aquele clima. The Dandy and the Clown. Que eu sempre traduzo Dandy como vovô garoto, cara. Na verdade, eu acho que quando o War Doctor faz, né, aquela coisa com o Tennant e o Matt Smith... É a mesma relação. É uma homenagem ao que o primeiro doutor fala do segundo e do terceiro, né? É o palhaço e o hipster, né? É o hipster e... Dandy and the Clown. Não, mas aqui Dandy não é bem hipster, né? O Dandy é o hipster dos anos 70. Ele é o cara que usa aquelas roupas frufruzona. Extravaganza, né? Por isso que eu chamo de hipster. Eu chamo o vô garoto porque ele era velho, mas eu não assumia que era velho, né, cara? Exatamente. Não, então é isso, a gente vê Gallifrey lá, a gente vê Senhor do Tempo já com aquele... Os mantos eram ligeiramente diferentes, mas tinha... não era que nem os hobbies vermelhos que eles usam hoje, né? Era muito parecido com os hobbies que aparecem no final de War Games. Isso! Que era uma coisa preta lá.
Era bem mais, tipo, como era o futuro nos anos 70, né? Aquelas roupas pretas. Futurista, exatamente. Bom, então tá. Então, The Deadly Assassin. Então aparece a Matrix de Gallifrey pela primeira vez. O Rassilon é citado pela primeira vez. E é nesse arco que é estabelecido o limite de 13 regenerações. Porque qual a explicação do mestre da caveirinha? Que ele já excedeu todos os limites. Ele já excedeu o limite na época do Quarto Doutor. Você imagina como é que a Missy voltou, né? Tipo... na real, é aquele lance que eu já falei em vários podcasts. E o mestre, ele é chegado nas macumba pesada. Ele é o Doutor Estranho do Não é Doutor Estranho, ele é o Barão Mordo, porque ele é evil, porra. Exatamente, o estranho do bem. Não, o que acontece é que se tem um Senhor do Tempo que foi chegado lá em bater um tambor, é o bater o tambor, né? Bate forte o tambor. Foi o mestre. O mestre, que ele com certeza. Ele lá, o Roger Delgado, já era a última regeneração, entre aspas, legal. Em décimo ele era o 13º, em tese. O 13º corpo. Só que aí ele vira o Caveirinha, porque ele passou do limite. Depois ele rouba um corpo, que é o corpo do pai da Nissa, né? Calma, a gente vai chegar lá. Vamos adiantar. Pera. Na verdade o mestre Caveirinha, aparece Caveirinha porque esgotou o limite de regenerações. E aí também aparece o Borusa. Borusa que era... Era professor lá da academia dos Time Lords em Gallifrey. E presidente mais pra frente. Mais pra frente ele se torna presidente ou Presidente Borusa. Cardinal, não é? É um cargo alto. É um cargo alto em Gallifrey e na verdade ele é o professor querido do mestre, do doutor e tudo mais. Ele era o Slug. Não, ele era o... Não, ele era o Slughorn, Pra mim é tipo a McGonagall, Dumbledore, sei lá. Sabe por que ele era o Slughorn? Pra mim eu vejo ele como Dumbledore. Não, o Borusa, ele era o Slughorn de Gallifrey porque ele tinha o clubinho dele. Então total. Ele tinha que era um Uzbeka, né? Calma, a gente vai falar disso mais pra frente. Olha eu dando spoiler. É verdade, ele é o Slughorn mesmo. Bom, então tá. Então, tem o Deadly Assassin. Acabou esse arco, o doutor começa a viajar com a Lila. Lila que era a faca na caveira da época do Quarto Doutor. É a Jane, né? Enquanto a Jane... enquanto a Sarah Jane era super passiva em relação a uma jornalista, né? Uma jornalista investigativa, ela não era de... Era terráquea. Era terráquea. A Lila não era Raleigh, mas ela era a faca na caveira, tipo, tem um monstro aqui, o que a gente vai fazer? Pelo Quarto Doutor... Matar! Vou meter a faca, vou rasgar a cara dele. Vou rasgar. Então, ela era literalmente assim, ela andava com uma faquinha. Ela é sei lá, uma She-Ra, uma Xena. Ela era um warrior, ela é uma guerreira. Muito próximo do que o Jaime fazia também, que também andava com uma faca, mas ela era muito mais sanguinolenta do que o Jaime. Tipo, ela ia pra matar mesmo. E o Quarto Doutor ensina bastante coisa pra Lila. Na verdade, que deixa ela mais civilizada mesmo, né? Era quase a relação do Tarzan mesmo. Ele tira ela da tribo dela e ele ensina ela a viver em sociedade, né? Tipo, porra, legal, você tá vendo uma coisa, você não precisa pegar uma faca e botar na garganta da pessoa. Tenta na conversa. O lance é que a Lila, ela era tudo de errado que podia ter. Sim. Porque ela andava em trajes menores, né? Ela andava com uma tanga e um... Isso era muito... hoje em dia nem polêmico tanto. Mas na época, dava rolo. Então ela andava em trajes menores, ela era super violenta, ela era incivilizada... Não civilizada? Incivilizada? Descivilizada? Como é que é a palavra em português? Tudo isso aí que você falou. Ela não era civilizada at all. E isso dava treta na época. Só que, porra, era o que o povo gostava de ver, cara. Caralho, era uma mulher... era legal pra caramba. Era uma mulher bonita mostrando as coxas em horário nobre, maluco. Me dá. E a Lila é a Louise Jameson, até hoje também participa de muita convenção. É muito gente boa, né? Ela é muito legal. Ela tá virando meio velha maluca dos gatos, cara. Que ela tá com uma. Ela tá muito louca, cara. Não fala assim dela. Não, ela é legal, mas ela tá velhinha já. E por que a gente tá falando da Lila? Que o último arco da Lila é o The Invasion of Time. Sim. Já estamos aí na temporada 15, 1978, Quarto Doutor. Eles vão pra Gallifrey, ela se apaixona por um Time Lord. Senhor do Tempo é que nem político escroto, né? Tem uma regra, mas se for pra ajudar, a gente quebra essa regra. Então, assim, deixa a Lila entrar, pode entrar. A Sarah Jane quis entrar porque a gente não gostou do cabelo dela. Pronto, a desculpa é essa, né? Então tá, então a gente tá lá no The Invasion of Time e o doutor e a Lila vão pra Gallifrey e a Lila se apaixona por um Time Lord chamado Andred. Se você tá achando aí que só a Rose foi ter... imagina! Se você tá achando aí que Doutora Grace e Rose foram as primeiras a se apaixonar por Senhor do Tempo, tá muito errado. Tá porque lá atrás a Astequinha se apaixonou pelo primeiro e agora a Lila estava se engraçando com o Senhor do Tempo lá de Gallifrey. E é interessante notar que o romance sempre permeou a série, né? Não Doutor e Companhia, mas por exemplo, a Jo Grant saiu porque resolveu casar.
né? Ela tava namorando o cara. A Susan saiu porque também resolveu casar, né? Então não é não, a questão é a seguinte, sempre houve relacionamentos em Doctor Who, né? Não é tão frio quanto as pessoas pintam que a série clássica era. Exato. E na época do quarto doutor da Lila tinha também o K9, e o K9 fica com a Lila em Gallifrey, e ela se casa com o Andrew. É que o K9 2, né? É que o K9 tem várias marcas, né? Tem vários modelos, né? Tipo a armadura do Homem de Ferro. E tem vários. Tanto que tem um com a Sarah Jane, antes dela morrer. Tem um com a Lila, teve um com a Romana no Space e por aí vai. Bom, depois de deixar a Lila em Gallifrey, ele começa a andar com a Romana, mais uma Time Lady, né? Mais uma compatriota. E diferente dos outros Senhores do Tempo que apareceram, essa foi a primeira que foi uma companion legítima. Fixa, Ou, como algumas pessoas gostam de dizer, o doutor era companion dela, porque a verdade é que o doutor era um zero à esquerda foda, tipo, tirava nota baixa na faculdade, fugia de aula, e a Lila e a Romana, ela era, tipo, a estudante A. Vamos colocar da seguinte maneira: o doutor era o Ronnie e a Romana era a Hermione. Hermione, né? Hermione. Não, é uma relação bem próxima, vai. Então vamos lá, na série clássica tivemos a Romana 1, que era interpretada por Mary Tamm, que infelizmente já faleceu. Só que ela não era muito aceita ali, né, pelo público, não tinha carisma, moça. Não é nem questão de carisma. Como no passado, né, nos anos 70, 80, até o comecinho de 90, se uma mulher era muito demais, tipo, era inteligente demais ou tomava decisões demais, isso era mal visto pelo público, né? Tipo, o lance era, a Mary Tamm era uma senhora da Romana, né? Era uma senhora do tempo, e ela não era submissa totalmente à vontade do doutor. Não, ela peitava o doutor. Ela era teimosa. E isso pra audiência, na verdade não pela audiência, mas isso pra censura da época, era, ela é uma mulher que tem opinião demais. Dá uma podada nisso. Gente, estamos em 1970 e pouco. E aí chegaram pra Mary Tamm e falaram, seguinte, dá uma segurada na personagem que ela tá demais. Ela falou, não, no cu. Tipo, a personagem é minha. Vai se fuder. Vai ser assim. Aí, vai ser assim, beleza. Chama outra menina ali que já apareceu na série, inclusive, e bota ela de Romana. E é exatamente isso, tipo, a Lalla Ward, ela já tinha aparecido como Princesa Astra, né, num outro arco lá. E assim, termina uma temporada, é a Mary Tamm, no começo da outra já é a Lalla Ward. E não tem muita explicação, tipo, é assim, caramba, você regenerou? Aí ela, então, lembra da Princesa Astra? Eu gostava, achava ela bonita, resolvi pegar o corpo dela. E não, tá maluca. Isso mostra como, na verdade, alguns Time Lords ou Time Ladies têm sim controle sobre a regeneração. Controle sobre a aparência. O doutor não tem, mas ela tinha. Tem várias teorias, você pode jogar em cima disso. Em Night of the Doctor a gente vê que a Irmandade de Carne, ela tem a vitamina lá de Time Lord que deixa eles controlarem a regeneração. O tônico. De repente a Romana manjava dessa parada. Não tem muito... É o que eu falo, não tem uma explicação. É muito... eu fiz isso porque eu consigo e... Fim, sabe? Entenda isso, goste disso. Exatamente. Bom, a Lalla Ward, ela apareceu... você falou, o arco que ela apareceu antes foi The Armageddon Factor, que na verdade é o último arco da Mary Tamm. Sim. Então elas trocam ali na mesma hora, e aí a Romana, o parzinho, o quarto doutor e Romana 2, eu acho que é um dos pares mais famosinhos da série clássica, né? Até porque era uma relação real, né? O Tom Baker e a Lalla Ward casaram. Eles se casaram depois, eles ficaram casados por 1 ano e meio e ela desistiu porque ele bebia muito. Ele tinha problema com bebida e ele não sabia desligar o personagem. Foi um problema, mas na verdade a Lalla Ward hoje tá muito bem casada, tá feliz da vida, né? Todo mundo se deu bem no final. Lalla Ward já tinha, como eu falei, ela já tinha aparecido antes, né, como Princesa Astra em The Armageddon Factor, e ela só vai aparecer depois em Destiny of the Daleks, que é o primeiro arco dela como Romana. Antes ela era outra personagem. Exatamente. E eles viajam, eles não chegam aí pra Gallifrey, mas é mais uma Time Lady aí que aparece. E hoje em dia, nós temos ainda a Romana em áudio, né? Agora interpretada por uma outra atriz. Aquela linda, maravilhosa, incrível! Adoro essa mulher.
Juliette Landau, Sim, que é a Drusilla do Buffy, pra quem gosta de Buffy, né? E ela volta como a próxima Romana, né? A gente não sabe se é a terceira ou a quarta, mas é uma Romana. Ninguém sabe qual Romana que é. E ela não usa mais esse nome, ela usa de Trey, porque ela cansou de usar a primeira parte do nome, né? Exatamente, e o legal é que essa série de áudios, que chama Gallifrey, aparece a Lala Ward, que é a... Romana 2. Não, desculpa, aparece a Louise Jameson, não, aparece que é a Lala a Ward Lila. também. A Lala Ward também? Tá, então, Crônicas de Gallifrey, porque o que acontece no final é que a Romana vira presidente de Gallifrey, né? Depois de um rolo, a Romana 2 ela termina indo pro E-Space, né? Que era a terra natal do Edric, inclusive, aquele filho da puta. É como se fosse um universo paralelo, Não, é como se fosse um universo de bolso. Isso, o universo de bolso. Ela vai parar lá junto com o K9 dela e, assim... Que não é o K9 da Lila. Outro K... Na real, os K9 são todos os mesmos. Ele tem toda a memória. Ele tem toda a memória que o anterior tinha, claro. até aquele ponto. E ele segue na linha dele. Isso. É quase como se fosse uma regeneração, entre aspas, do K9. Exatamente. E aí ela termina lá com o K9 dela, beleza? E anos depois ela dá um jeito, vai pra Gallifrey e ela vira presidente de lá. Exatamente. Presidente eleita, ela era foda. E é importante dizer também que em algum momento... no The Invasion of Time, que é o último arco da Lila, quem tinha virado presidente de Gallifrey era o Doutor. Sim. Então o Doutor já foi presidente de Gallifrey e da Terra, olha só. É verdade, ele foi o primeiro presidente da Terra e foi um dos presidentes de Gallifrey. Exatamente. Bom, passamos pro quinto Doutor. Sim. Porque depois aquela época mais tranquila, que o cara parava pra jogar cricket. O que acontece é o seguinte, no finalzinho da época do quarto Doutor, que o Tom Baker já tava de saco cheio, porque já tinha trocado showrunner, já tinha mudado a roupa dele, e ele herdou 3 companions novas, né? O quinto, né, no caso. O quinto herda as companions do quarto Doutor, que é o Edric, a Nyssa e a Tegan. Sim. Que muita gente confunde Nyssa com Tegan. Eu confundo, porque é muito difícil. Tegan era o moço da Terra e Nyssa era a filha do cara que o mestre rouba o corpo. Exatamente. Que era a Nyssa from Traken, né? O que acontece? Um dos mestres lá, Rotten, que era o Jeffrey Beavers, ele rouba o corpo do pai da Nyssa, mata ele, né? Porque o cara mesmo morre. E ele fica com o corpo, e ele fica... Esse mestre, que é o Anthony Ainley, vai ficar até o último arco. Até o fim da série clássica, né? E aí ele rouba lá o corpo, que prova que ele faz isso, né? E anos depois a gente vai ver que ele pode fazer isso de novo, né? Cara, é foda, porque assim, o que acontece? É aquilo que a gente sempre fala. A mitologia da série, ela vai sendo criada na própria série. Não tem uma coisa pré-definida. Então o que aconteceu? Até começar a série de áudios Dark Eyes, né, que é do oitavo Doutor, Isso. quais eram os mestres que a gente tinha? A gente tinha o Delgado, a gente tinha o Peter Caveirinha Pratt, a gente tinha o Jeffrey Beavers, a gente tinha o Anthony Ainley, depois a gente tinha o cara do filme, o Eric Roberts, que já era um corpo roubado, né, que na verdade o mestre tinha ido a julgamento, sido exterminado pelos Daleks, e os restos mortais o sétimo doutor pegou pra levar pra Gallifrey de volta. Os restos mortais fogem, entram no corpo de um humano, e a gente sabe toda a história do filme, depois você pode até baixar aqui embaixo. E aí ele tem o Eric Roberts, que é esse mestre. Anos depois, a gente vai ter o Iana, que era qual é o nome do Derek Jacobi. Derek Jacobi. E depois a gente vê que ele regenera o John Sim, e agora a Michelle Gomes, né? O que acontece? Até então a gente tinha esses mestres. Quando veio o Dark Eyes, a gente descobriu que é uma série de áudios do oitavo Doutor. Da Big Finish. A gente descobre que entre o mestre do filme e o Iana, teve um mestre, que era o mestre que eu chamo de mestre Lex Luthor, né, que é feito pelo McQueen. E ele era o mestre daquela época. E isso é canon, porque a gente vê que a partir do momento lá do Night of the Doctor, a gente vê que as histórias do oitavo existiram. Então, isso tá na linha do mestre. Bom, e aí o quinto doutor, ele herdou os últimos companheiros do quarto doutor. Assim como todo doutor, né? Que são Edric, Nyssa e Tegan, que algumas pessoas confundem, tipo eu. Então ele tem essa galera toda na TARDIS, né? A gente chama de Crash, né? É a TARDIS Crash. É a TARDIS Crash, né? Até porque o Edric era um moleque mesmo. O Edric era um filho da puta. Mas como estamos falando de Gallifrey, o quinto doutor, ele encontra mais companheiros conterrâneos.
Sim. Que é a volta do Ômega, que a gente já tinha falado, né? Do terceiro doutor ali. E o Ômega volta Renew. Tipo, é uma outra armadura. Isso é muito foda. Já... E qual é o lance? Ele é de novo, o vilão do episódio. Ele é o vilão e ele quer dar um jeito de pegar o corpo do Quinto, eu acho. Uma parada assim. Mas o mais legal desse episódio não é o Ômega, apesar do Ômega ser muito foda. É um dos meus personagens favoritos de Gallifrey, que é o Comandante Maxil, que era feito por ninguém menos que o Colin Baker. Colin Baker! Anos antes dele entrar... O sexto doutor! Antes dele entrar como sexto doutor, o ator, não, Colin Baker, ele fez o Comandante Maxil. E sabe qual é a explicação disso quando ele regenera com a cara do Maxil? Nenhuma! Não precisa ter explicação, cara. Foda-se Pompeia, foda-se qualquer merda. A série já vem fazendo isso. A explicação é... A Lala Ward, ela apareceu... Não explica, não precisa. A Lala Ward regenerou com a cara da mesma menina porque a Romana quis. O Comandante Maxil tem a mesma cara do Sexto Doutor por coincidência. Tipo, cara, não explique. Tipo, é isso, galera. Tem o mesmo rosto. Fim. Se você conhecer alguém... O mundo tem bilhões de pessoas. Provavelmente em algum país tem alguém muito parecido com você. É isso, cara. Sabe que muitas pessoas me dizem que eu devo ter muitas sósias aqui em São Paulo, né? Porque eu te vi na rua. Falei, mas não era eu, não tava lá nesse dia, nesse lugar. Tá. Ah, mas era igualzinho você. Então, isso que acontece, gente. São rostos parecidos, cara. Muito parecidos. Acabou. Convenientemente parecidos. Isso. Acabou. Não tem explicação. Então a gente é introduzido a outro Time Lord e a Gallifrey de novo. De novo, né? Rola toda uma treta lá. Que é o Comandante Maxil, que ele é meio que o guarda mais alto da guarda de Gallifrey, né? Ele é um comandante. A guarda de Gallifrey, depois a gente vê naquele mini especialzinho, né, de arcade. Sim, é o Last Night. Que é o pessoal de Gallifrey que não usa hobby, eles são a guarda da mesa, são soldados. Sim, armadura, capacetinho, escambau. E ainda na época do Quinto Doutor, nós vemos Gallifrey uma última vez com ele, que é no especial do Five Doctors. Que inclusive é literalmente a última vez que a gente vê Gallifrey na série clássica. Sim, a gente não vê mais Gallifrey na série clássica, essa é a última vez. O Five Doctors é o especial de 20 anos da série. Sim. 23 de novembro de 1983, ano que eu nasci, inclusive. É verdade. Ele é um especial do Tidray Need, então ele não está incluso em nenhuma temporada, ele é um especial. Ele é como se fosse um... The Day of the Doctor! Ele entra, mas ele não é canon, não achem isso. Ele é canon. Ele tá super na linha, e é muito legal que ele é o episódio que aparece, tirando o Day of the Doctor, que aparece eles rapidinho, né? É o episódio que tem mais doutor junto, né? Tem o primeiro... até então eram 5 doutores e aparecem os 5. Na verdade aparecem 4, né? Mais ou menos! Porque que acontece? O William Hartnell já tinha falecido, então eles usam outro ator no lugar. E o quarto doutor, o Tom Baker... Ele tava se achando pra caralho e falou, não vou participar porque eu posso abafar a imagem dos outros atores. E aí eles usaram um trechinho de Shada pra justificar o sumiço dele. Que pra quem não sabe, Shada é o livro que inclusive foi lançado aí pela Suma de Letras, e era um arco do quarto doutor... Que nunca foi finalizado. Eles filmaram só um pedacinho. Então eles usam um dos pedacinhos em que ele tá com a Lala Ward lá no riozinho, em Cambridge. Cambridge. Ele tá na canoagem lá. Tá, mas isso foi filmado na Universidade de Cambridge. Eu sei, mas essa cena bonitinha eu acho que não é Cambridge. É Cambridge. Tem um rio? É Cambridge. Eu não sei qual é o rio. Eu sei que é filmado na Universidade de Cambridge. Eles estão no momento love lá deles, romântico. Rolou um romancezinho ali, né? Que foi, inclusive, transposto pra vida real. E é muito legal porque o doutor, ou os doutores, eles vão pra Gallifrey na Zona Morta, tem o Rassilon, são os jogos de Rassilon. Tem uma treta foda lá que eles têm que resolver juntos. Então, isso é uma coisa muito legal, porque aí vai puxar de novo da temporada 6B. O primeiro doutor, ele tá sozinho, né, nesse episódio, e aí ele vai parar numa sala onde ele encontra a Susan, que também é transportada pra lá. Mas depois a gente vê o segundo doutor indo visitar de boaça o brigadeiro, tipo... mas pô, você tá diferente, você não era assim. O brigadeiro reconhece ele, né, porque o brigadeiro conheceu ele como segundo doutor e conviveu com ele terceiro. Com o terceiro. O brigadeiro que o segundo doutor vai buscar já é o brigadeiro depois do terceiro doutor. É depois que o doutor foi embora. Então ele chega, pô, mas você tá diferente, o que houve? Ele, não, eu tava dando uma passada aqui e eu vi que você ia sair no jornal e resolvi vir falar. Ele, pô, mas eu só vou sair no jornal amanhã. Aí ele, não, mas eu já vi, então eu vim aqui bater um papo com você, bronzear, você é meu amigo, não sei o quê. E eles são raptados também. Então é o segundo doutor e o brigadeiro. O terceiro doutor, ele é raptado enquanto tá passeando com a Bessie. E encontra a Sarah Jane, que também é raptada. Eu quero, inclusive, dar destaque pro efeito especial de quando eles são sugados. É um pano. Cara, o efeito especial é incrível e eles aparecem
como action figures, cara. O Quinto Doutor, ele tem o Cosmic Twist of Angst. Porque tá mexendo no passado dele, né? Então Nessa época já tem também o Turlough, sim. Não, então, uma coisa muito legal é que, assim, eu tava lendo, inclusive, isso no... Não sei onde foi. Não sei se foi no The Vault. Eu tava lendo em algum lugar, em algum dos nossos livros, que foi muito complicado pra montar esse episódio. Porque acontece, como é uma coisa com muita gente, tem que bater a agenda de todo mundo. Qual era o principal? Loucura. No roteiro original, o segundo doutor estaria com o Jamie, o terceiro doutor estaria com o Brigadeiro, e o quarto doutor estaria com a Sarah Jane. Ia ser assim. Só que aconteceu, o Fraser Hines, ele tava com outros trabalhos, não pôde participar, e aí o segundo doutor ficou sem companion. E aí o Brigadeiro, que ia ficar com o terceiro, passou pro segundo. E a Sarah Jane ia ficar com o terceiro. Só que aí o Tom Baker falou que não queria fazer. E aí ficou essa bagunça bizarra. Então eles tiveram que botar o Brigadeiro, que em tese era um companheiro do terceiro, pra andar com o segundo. A Sarah Jane, que já não tava mais viajando com o terceiro, pra encontrar ele de novo. Isso. Depois dele ter largado ela. E, cara, foi uma bagunça foda, mas no final ficou um episódio muito legal, mas cara. É tudo compêndio. Não, ficou um dos melhores episódios da série, cara. É incrível. É muito legal porque a gente vê Gallifrey efetivamente, a gente vê que Gallifrey não é só aquela cidadela principal, tem outras, tipo, tem a Floresta Proibida de Gallifrey, que é a Zona Morta. A gente vê Borus, a gente vê Rassilon, a gente vê a galerinha de Gallifrey mesmo. Ai, gente, é muito bacana, né, esse episódio. E a gente vê os doutores interagindo, que é muito legal. É muito gostoso. A gente vê de novo o segundo implicando com o terceiro. A gente vê o primeiro pagando de patriarca. Então se você acha que o The Day of the Doctor foi a primeira vez que isso aconteceu, mas não foi mesmo. Não, e a gente vê Companion trocada, né? Tipo, a gente vê Companions interagindo com outros. A Tegan conversando com a Sarah Jane, e a Susan no meio. E, cara, é muito legal. É muito legal. Bom, e aí, essa foi a última vez que Gallifrey apareceu na série clássica, porém, ainda foi citada... Bom, na verdade, assim, uma Time Lady. Ela aparece no arco do sexto, trabalhando junto com o mestre. É ali que ela é introduzida. Então a Honey é mais uma Time Lady de Gallifrey, que também era amigo do doutor da academia, e também é renegada. Sabe aquele lance que tem o destino persegue você? É exatamente isso. Tipo, tem alguns chavões na vida do doutor que sempre vão acontecer. E esse é um deles. Ele sempre vai tomar no cu porque vai aparecer algum ex-amigo dele que quer se vingar dele. Sempre amigo. Nunca é ninguém que ele nunca viu, né? Não, é sempre alguém que já teve no passado dele, né, cara? Exatamente. Mark of the Run é o primeiro episódio da Honey. O primeiro episódio da Honey, que aliás era feita pela atriz Kate O'Mara, que faleceu também. Já faleceu esse ano, uma atriz. E ela era maravilhosa. Ela era Mara. Assim Kate O'Mara. E foi engraçado que foi na época dos episódios de 40 minutos, né? Foi na época do Sexto Doutor, a série já tava começando ruim das pernas, mal das pernas. E esse arco aparece a Honey e o mestre tentando esse doutor juntos, obviamente que não dá certo. Na época ele tá viajando com a Perry. Que é a Nicola Bryant. Que também é fantástica, cara. No fandom ela se envolve muito até hoje em dia, né, cara? Com certeza. Ela é muito legal. Ela é muito diferente boa. A Perry é uma chata, mas a Nicola é pois ótima. É um doce. Assim, a Perry não é uma das companhias mais benquistas, mas a atriz é muito gente fina. E uma curiosidade legal é que a personagem da Perry era americana, só que a Nicola é britânica. E ela odiava fazer aquele sotaque, coitada. É verdade. E ela não faz tão bem quanto a Karen Gillan, né? A Karen Gillan faz um sotaque americano faz sotaque americano direitinho. E a próxima vez que a gente vê um outro Time Lord é ainda com o seu doutor, que é o The Trial of a Time Lord, que aparece o Valeyard. Que na verdade a gente não vê um Time Lord, né? A gente vê uma galera. Inclusive a Santa Inquisidora maravilhosa. Nossa Senhora de Gallifrey. A Nossa Senhora de Gallifrey, que a gente chama... Que também faleceu esse ano. Faleceu há menos de um mês. Não, que menos de um mês, tem tempo já. Não, por aí. Coisa de um mês. Só? Por aí. Não, tem um tempinho que ela morreu. Ela é inquisidora, quer dizer, a juíza. Ela é a juíza do tribunal. Ela usa roupa branca. É super bonita a veste dela, né, de Gallifrey. Não, a real é que assim, a gente vê muito Time Lord nesse episódio. A gente vê o doutor, óbvio. A gente vê o Valeyard, o mestre, a Inquisidora, a gente vê o Keykeeper lá, o guardião da chave. A gente vê a matriz tanto por fora quanto por dentro, dessa vez. Esse episódio é bem bacana. Na verdade, e é gigante também. Na verdade, assim, o The Trial of a Time Lord é uma temporada inteira formada por 4 arcos, onde a Perry sai e entra a Mel. Que é a Companion com a linha do tempo mais confusa de todas, porque a gente nunca sabe onde ela entra. Exatamente. Porque assim, quando ela aparece,
é o doutor, o Sexton, né, olhando pro futuro dele, em que ele viaja com a Mel pra provar que ele não é ruim. Que ele não é culpado pelas coisas que o Valerian está culpando ele. Exato. E aí a Mel aparece, só que junto com o Glitz, né? O Sabalon Glitz, que é o pirata espacial lá. Só que acontece, a Mel que aparece, ela já conhece o Sexto, só que o Sexto só conhece ela ali. Então a Mel que aparece... já é do futuro. É a Mel do futuro, só que pra linha do tempo do doutor é a primeira vez que ele tá vendo ela. Isso é muito legal. É muito confuso. E é muito legal. Se você acha que River Song tem linha do tempo confusa, Mel dá uma aula pra ela. Total. E a Mel também é a companion que está com o doutor quando ele se regenera pro 7º, e a Honey aparece de novo. Sim, que é o Time of the Running. Time of the Running. Então temos aí outra Time Lady. E... a série, infelizmente, acaba em 1989. A Honey, não a Mel, pelo amor de Deus, não entendo errado. Não, gente, pelo amor de Deus, a Mel não é Time Lady. Então temos o final da série em 1989, no arco Survival, onde o doutor encara pela última vez o mestre. Então o último arco da série clássica mostra o mestre, pra você ver como ele é de fato o Time Lord mais importante depois do doutor que aparece na série. É que na real, Survival não ia ser o último arco, né? Não ia. Tanto que aquela cena deles andando pro horizonte e tal, só foi incluída depois. O Survival era pra ser um arco como qualquer outro, ia ter uma temporada depois, que era a temporada 27, e já tinham planos pra essa temporada. Tinha Quais eram os planos? A Ace eventualmente ia sair da série, ela ia começar a estudar em Gallifrey, o 7º doutor ele ia regenerar, não como ele regenerou, né, na mesa de cirurgia, né, de operação, ele ia regenerar porque ele ia começar a ficar maluco, ele ia começar a achar que ele era um perigo, e isso ia levar ele à morte. Ia ser o Richard Griffiths. Ia ser o Richard Griffiths, né? Qual é o nome dele? Tio Walter, do Harry Potter. Isso, tio Walter? Não, como é que é em inglês? Em inglês Vermont. É Vermont, acho. Sei lá, o tio do Harry Potter. Inclusive a gente colocou isso no Instagram esses dias. Já tinha como ia ser a roupa dele, ele ia ter uma outra companion. Já tava tudo planejado, só que os executivos da BBC não gostavam de Doctor Who. Na época mandaram cortar, tchau, cancelar tudo, fim. Sim, E aí a época negra de Doctor Who em que a gente entrou no maior hiato da história. Nada mais justo que a maior série da história ter o maior hiato da história de 16 fucking anos, né? Exatamente. E aí, no filme, como a gente já falou, a gente vê o mestre mais uma vez. Quando a série volta em 2005, Gallifrey se transforma no tabu que é até hoje. Gallifrey, é o que eu sempre falo, Gallifrey vira Krypton de Doctor Who. Porque o que acontece? Gallifrey foi destruída. Por quê? Porque sim. Porque teve uma guerra lá. Teve uma guerra lá. Então, por muitos anos, a gente fica achando que, na verdade, é o 8º doutor, o Paul Morgan, que lutou na guerra. Não, na verdade, ele lutou na guerra. Só que não foi só ele, né? A gente acha que era do 8 direto pro 9. E esse lance do War Doctor só entrou em 2013. Até então, a gente não sabia nada disso, né? Nós já temos um livro do War Doctor que chama Engines of War, onde Gallifrey aparece bastante. Aparece a capital, aparece o Panótico, aparece Rassilon. Falei mais do Panótico. O Panótico é uma sala que fica lá próximo da sala do Alto Conselho dos Time Lords de Gallifrey. Olha aí, a sala da treta. E nesse livro, que está vendo na Livraria Cultura, inclusive, o War Doctor tem uma companion que é a Cinder. Cinder, aliás... Ela é ruiva, ela é maravilhosa, ela é melhor que a Clara em todos os sentidos. Nossa, sim. Né? Athena Estamos, um abraço. Você não entende português, mas, cara, fique com o nosso amor. Adoramos Athena Estamos, que é a atriz onde é baseada a Cinder. Sim. E aí a gente só tem o mestre na série moderna de Gallifrey. Não tem ninguém, não tem Honey, não tem Ômega, não tem ninguém. Não, na verdade tem, né? Que a gente vê em End of Time, a gente vê o Rassilon de novo, já em outra regeneração, feita por ninguém menos do que o nosso querido 017. Timothy Dalton. É a única vez que Gallifrey aparece de novo na série moderna é no The End of Time. A primeira, que são né? Os especiais de Natal e Ano Novo de 2009 pra 2010. Quando Tennant sai e se regenera no Matt Smith. Que é um momento triste. Ali a gente vê Gallifrey no último dia da Guerra do Tempo. Na real a gente ainda vai ver na série moderna. Tem Rassilon, tem vários outros Time Lords ali. E depois, in The Day of the Doctor, a gente vê o que se passou também pelo outro ponto de vista. Tem mais Time Lords ali. Enquanto o Rassilon tava lá fazendo a treta dele lá na Terra, tava rolando todo o lance que o 11º e o Guerreiro estavam fazendo. Aquilo é no mesmo dia, isso que é muito louco. Tudo ao mesmo tempo. A gente tem um mini episódio que mostra a Arcádia, que é uma das cidades de Gallifrey, né? Sim. E é muito legal que nisso a gente já vai meio que construindo a geografia de Gallifrey, porque assim... Esse lance de Gallifrey ser laranja e tal, isso foi uma coisa introduzida muito no filme, né?
que o Oitavo, quando começa a recuperar as memórias, ele fala, eu lembro de eu deitado na grama laranja com meu pai, vendo não sei o quê. Gallifrey tem 2 luas. Tem 2 luas, E aí a gente já vai montando meio que o mapa de Gallifrey na cabeça. A gente sabe que tem a cidadela principal, a gente sabe que tem que é a capital, a gente sabe que é Arcádia, né? Não, Arcádia é a segunda cidade. É a segunda cidade. A gente sabe que tem a capital e Arcádia. A gente sabe que tem Arcádia, a gente sabe que tem a Zona Morta, que é tipo o lugar onde você não deve ir. A gente sabe que tem esses campos de grama laranja. A gente sabe que tem esse domo em volta da cidade principal. A gente sabe que tem o planeta gêmeo de Gallifrey. Na verdade, Gallifrey faz parte da constelação de Kasterboros, que tem 7 planetas. Sim. Inclusive, um deles é Karn, onde fica a Irmandade de Karn, que aparece no The Night of the Doctor. Sim, que é onde a nave da menininha lá cai junto com o Oitavo Doutor. E onde eles regeneram no War. Que a mulher lá da Irmandade de Karn, ela fala, he's back to Karn, tipo, ele voltou. A Irmandade de Karn já tinha aparecido na série clássica, mas ela só foi aprofundada mesmo agora. Exatamente. Então o que acontece é que no fim da Time War, a Gallifrey fica congelada num Pocket Universe, né? Como se fosse um universo de bolso. Um universo de bolso, ela está travada. Sim. O que isso significa? Ela tá lá presinha. É porque ninguém entra, ninguém sai. É meio que como é que é? Estado de quarentena que chama? É como se fosse assim, a sociedade que vive lá, que inventou a viagem no tempo, quer dizer, os Time Lords são conhecidos por serem uma civilização muitíssimo evoluída e por isso muito perigosa, né? Sim. Que atrai a atenção dos Daleks. É engraçado a gente falar de Gallifrey e não falar dos Daleks, porque um tá intrinsecamente ligado com o outro. Foi a guerra entre os dois que se tornou a Guerra do Tempo, que destruiu milhões de outros planetas em volta. Não, e a gente vê, inclusive, no Engines of War, né, que é muito legal porque ele fala da guerra em si, ele é todo passado na guerra, que a Guerra do Tempo, ela foi tão perigosa que ela não aconteceu só em um período do tempo. Não. Ela afetou presente e passado, as coisas eram apagadas da história, eram tiradas pessoas de um lugar e jogadas na outra pra confundir mais ainda, era uma loucura. Envolve buraco negro, envolve vórtex, envolve paradoxo, foi uma coisa bastante complicada. Depois a gente vai ver que, até em questão de livro, né, depois de 89, quando a série entrou em hiato, começou a aparecer uma porrada de livro, e a gente vai vendo, e livros que não falavam só do Doutor, né, tinha Aventura de Companion, aventuras de uma coisa que aconteceu, áudios, né? e áudios, e a gente vê, tem a facção Paradoxo, que tava na guerra também, então assim, tem muita coisa. A mitologia vai sendo A mitologia, né? Daria pra fazer uma outra série só sobre a guerra. Então vamos lá, a gente terminou agora toda a história de Gallifrey na série de TV, e falamos um pouco de outras coisas. Gallifrey na casca de nós, né, que a gente falou super, super rápido. E eu gostaria de ir então pra segunda parte do podcast. Caralho. Que... Tá gigante. Tá gigante. Não, mas essa parte é bem rápida, na verdade. Que mostra a sociedade de Gallifrey antes do Doutor sair de lá, que é o que eu chamo do prequel, né? Que eu acho que deveria ter feito uma série disso. Grande parte dessa mitologia de Gallifrey, que pré-viagens do Doutor, ela é estabelecida num livrinho chamado Long Barrel. Esse é o livro da polêmica, né, cara? É o livro da polêmica, mas ele é canon, sim. Olha aí. Porque ele saiu pela Virgin Books New Adventures. É canon, então, com o 7º Doutor. Sim. E o que acontece é assim, algumas pessoas não consideram canon. A noção de canon em Doctor Who, eu acho que, se duvidar, é a coisa mais discutida de todas, que rola mais confusão em questão disso. Há quem acredite que só a série TV é canon, aí veio o especial do Paul McGann e quebrou isso, botando os áudios como canon, e aí tem os quadrinhos e o nego não aceita. E, assim, na minha opinião, tudo pode ser considerado canon se você souber ler as coisas, canon ou não, é importante a gente falar. Então tem esse livro chamado Long Barrel, ele foi escrito por Mark Platt, e ele faz parte da Virgin Books New Adventures, que é autorizada pela BBC e foi lançado em 1997. Ele é tão canon, na minha opinião, lembrando que é nesse livro que mostra como as cinzas do mestre foram parar nas mãos do Doutor, que isso é usado no filme do 8º Doutor. Tudo bem que o livro foi escrito um ano depois, né? Mas ele tentou dar uma explicada de onde vinha isso. Então, o que é Long Barrel, afinal das contas? Vamos lá, explique você, a pessoa mais letrada no Long Barrel que eu gosto. Tá, pelo que eu andei pesquisando e lendo e tudo mais, Long Barrel é a casa do Doutor em Gallifrey, a família. É como se fosse assim, meu nome é Doutor Long Barrel, entendeu? Eu nasci na casa de... É como se fosse um sobrenome, é uma casa, o nome é Casa de Long Barrel. Tá. Então não é tipo uma casa que nem uma irmandade? Ele tinha irmãos, inclusive um dos irmãos é o Braxiatel. Sim, Brax, super legal. Como eu queria ver ele na série, cara.
Então o doutor tem uma irmã e em tese uma irmã também que nunca falou o nome. Será que aquela velha do End of Time é irmã dele? Dizem que a velha é a mãe, Então, mas agora isso vai ser muito legal, porque se ele tem uma irmã que nunca foi revelada, aquela velha pode ser irmã dele, cara. Pode ser? Caralho, a velha é irmã dele, isso já é canon pra mim. Então o que a gente descobre? Que na casa de Longbarrow tem o doutor, o Braxiatel e mais uma irmã. O Braxiatel, ele é tipo assim, eu considero... O Brax é meio filho da puta, ele coleciona itens de valor. Eu sei quem é o Braxiatel. Ele é o Voldemort. Não. O Braxiatel, ele é o Rumpelstiltskin de Doctor Who. Ele é o cara que runs o Pawn Shop, cara. E aí, o que acontece é o seguinte, em Gallifrey, as crianças aos 8 anos de idade, eles são colocados na academia, né? Sim. Pra estudar. E a verdade é que eles ficam anos, na real, séculos na academia. O exército romano era assim, quando as crianças elas faziam uma certa idade, elas iam pra treinar pra ser do exército. Exatamente, baseado nisso. E aos 8 anos eles iam pra academia dos Time Lords, né? E lá ficavam por séculos. Vamos começar a pensar um pouquinho em Harry Potter aqui. Por quê? Porque a Academia dos Time Lords tinha matérias muito legais, como por exemplo, botânica, termodinâmica, cibernética. Inclusive a gente vê até que, por exemplo, a Honey, ela era especializada na questão de neurocirurgia. A área de expertise química, dela era... coisa não, assim. era coisa de cérebro, eu acho. Tinha uma coisa a ver com isso. E olha só, você só passava da academia, você se formava quando você acertava pelo menos 51% das perguntas do teste final. A média era 5, né? E a romana, ela passa com tipo 10. Triple first. Tipo A++. Mais. E o doutor, ele vai tão mal que ele tem que fazer de novo. Ele reprova, né? Ele reprova. Tá aí a explicação porque ele não sabe pilotar direito à tarde. Ele é como se ele não tivesse passado no teste de direção, né, da carteira. Por isso que eu falo que ele é o Rony e a Romana é a Hermione, né? Tá. Na época da academia dos Time Lords, a academia ela é dividida em chapters, que é como se fossem as casas de Hogwarts. Por isso que eu sempre falo de Hogwarts, porque tem a ver. Que é o Arcalian, Cerulean, nananana. Cerulean, tipo Pokémon, olha aí. Exatamente. E o doutor fazia parte do capítulo Pridoniano, né, digamos assim. Que é o penúltimo período, né? Exatamente. Onde ele tinha a turminha dele. A gangue. A gangue do doutor, que era conhecido como os Deca, que são 10, obviamente. E eles tinham apelidinhos. Sim. Apelidinhos. Então o doutor era conhecido como Rabicho. Não, Pontas. Ele era o Theta Sigma, o mestre era o Koshei, a Honey era Ushas, o monge que a gente viu primeiro, né, o Mortimus, o Artif é o Magnus e tinham alguns outros. O Drax era o Drax, porque isso já é um nome esquisito. Isso, o Drax não confundir com Guardiões da Galáxia. Não, então, tem o... Não confundir com o Braxiatel e o irmão do doutor. O Drax não era da galera. Então, Drax é um outro senhor do tempo, amigo do doutor, esse não tretou com ele, esse era gente fina. E uma coisa legal do Drax, isso a gente vai ver em livro depois, em quadrinhos, que o Drax ele é um amante de carros. Então, tipo, a tardes dele é sempre um carro diferente. Um carro, exatamente. Ela tem um circuito camaleão funcionando direitinho, mas ele não muda de... É sempre um carro. Geralmente é um carro classicão. Mas sempre aparece de jeito diferente. Isso é muito legal. Ele é tipo um mecânico de Gallifrey, cara. Isso, ele curtia essa parada. E todos eles têm como o grande mestre, o grande exemplo, o grande professor, que é o Borussa. Borussão. Por isso que o Fresh falou que ele é o presidente? Slughorn. Sim, ele é o Slughorn. Que é o clube do Slug, né? Era o clube do Borussa, né, cara? Exatamente. E é isso que o Longbarrow traz. E chegamos aí no ponto mais polêmico de Longbarrow, que é o ponto onde todo mundo fala, então não é canon mesmo. Por quê? Na verdade tem 2 pontos super polêmicos de Longbarrow. Um é o nome do doutor, e o outro é a questão dos Looms, que é a reprodução. Esse lance do nome, qual foi a merda maior? Há uns anos atrás, a Super Interessante botou, tipo, saiba o nome de personagem que você não sabia o nome. E ela leu, e provavelmente na Wiki é isso, e falou, e como ela não tem essa noção de canon, não canon,
ela saiu botando que isso era uma verdade. E muita gente toma isso como verdade. A gente não sabe até onde isso pode ser uma mentira, isso pode ser um xiste no próprio livro. Em muitos momentos, em áudios, em livros e tudo mais, o doutor, ele fala, o meu nome verdadeiro é impronunciável por humanos. Isso lembra muito meu querido Cthulhu, né? Sim. Que o nome Cthulhu é o que, pelo Call of Cthulhu, é dito que é o que uma laringe, sei lá, humana consegue pronunciar, porque pra você pronunciar você tem que ter, sei lá, 18 línguas, sabe? Exatamente. Não chega a ser tão complicado, mas o doutor sempre fez questão de ser conhecido como doutor. Então esqueçam o nome dele, não é importante, dane-se ele deixar essa vida pra trás. E o segundo ponto polêmico é o tal do Loom, que é a reprodução galifreyana, ou Time Lord. Vocês lembram de Matrix? Você lembra de Matrix? Claro. Você lembra aquele lance que era tipo um caixa com várias paradas? Isso. Era tipo isso. Exatamente. O que acontece é o seguinte. Dizem que os Time Lords, durante muito tempo, se reproduziram exatamente como os humanos. Ou seja, né? Tchaca-tchaca, aquela coisa. Né? Pois é lá, aquela bonita o amor, né? Só tem que o Rassilon... A abelhinha, exatamente. E a abelhinha vai na florzinha. Só que o Rassilon é um cara muito polêmico. O Rassilon, ele é... Cara, pense... Sabe o que é muito louco? Pense num cara que quer controlar e dominar tudo. O que acontece é o seguinte. O Rassilon, enquanto presidente de Gallifrey, proibiu a reprodução via, né? Amorzinho. Amorzinho. E ele falou, não, agora a gente só vai se reproduzir por Loom. Então, sabe o que é muito engraçado? Que é tipo Matrix. Eu vou traçar até um paralelo. Existe um filme que é tipo... Sabe, porque ele achava isso muito inferior, muito animal. Então, muito... exatamente. É exatamente o ponto que eu vou pegar. Exatamente. Tem um filme que é um dos pais da ficção científica, que inclusive é um dos meus filmes favoritos, chamado Barbarella, que era com a linda Jane Fonda. Maravilhoso. E um dos pontos que é traçado é que, assim, a Barbarella ela é de uma sociedade do futuro, né? Que é super evoluída, e a primeira coisa que foi abolida na sociedade foi o sexo. Tipo, isso. Tudo era por ser feito, vergonhoso, por tudo, ser inferior. E tudo era feito na base do amor. Tipo, tanto que o comprimento da Barbarella com os superiores dela era tipo amor e não sei o quê. Então o amor era uma coisa muito importante. Porém, o sexo, o ato sexual, foi a primeira coisa abolida, porque era inferior. E aí, ao decorrer do filme, a Barbarella descobre o quão bom é o sexo. E aí ela começa a fazer maluca, né? Então eu acho que, assim, o lance do Rassilon foi exatamente isso. Ele queria abolir o ato sexual porque ele achava isso inferior demais. É quase o que você falou, é animalesco, né? O animal faz por instinto. Exatamente. Nós não agimos por instinto, então não tem por que a gente fazer sexo. Exatamente. O que acontece é que todos... os Looms eram separados em famílias, né? Então, essas casas que eu falei. Sim. Então, na verdade, quando a gente fala que o doutor teve o Braxiatel de irmão, que ele teve irmãos, ele lembra de ter pai e mãe, né? A gente não sabe se ele nasceu por Loom ou por reprodução. Depende mais da época, dos mistérios do doutor, né? O doutor tem que ser esse cara misterioso. Então, isso vai muito ao que eu falo, do jeito que você interpreta, do jeito que você lê os acontecimentos. Eu acho, na minha opinião, Fred Pavão, acho que o Brax, contra essa suposta irmã dele, eram irmãos de, tipo, não necessariamente de pai e mãe igual, mas, tipo, eram irmãos de sangue. Né, então, o Lang Barrow diz que o doutor foi concebido por Loom. Mas... Sabe como é que eu interpreto Loom? Sabe como eu interpreto Loom? Quem é o escritor desse livro pra dizer que é isso? Tipo... Não, ele é uma pessoa influente na Doctor Who. O lance é assim, como eu interpreto Loom? Sabe, banco de esperma? Não, é sério. Porque assim, vamos supor que o meu pai tenha doado pra um banco. Se alguém nasceu da amostra dele, ele é meu irmão. Geneticamente é meu irmão. Não necessariamente por criação. Porque assim, o termo irmão é uma coisa muito solta. Porque, por exemplo, eu tenho... O meu irmão não é meu irmão de sangue. O meu irmão é filho do meu padrasto. Exatamente. Mas ele é meu irmão, porra. Eu convivo com um garoto desde 1 ano de idade, entendeu? Exato. Convivia, né? Mas então, assim... E por que essas coisas são tão obscuras? Porque como ele só foi citado em um livro e nunca mais retomado, quer dizer, não houve uma confirmação, sempre fica... É canon ou não é? A discussão é sempre... Será que é verdade? Eu acho que assim, a BBC não toca muito nisso porque é uma coisa muito complicada de lidar. Sim. Entendeu? E isso vai ter que gerar muita explicação, então ela prefere fazer vista grossa, deixa só para livro, deixa isso só para quem vai fundo a ponto de ler um livro, sabe? Exatamente. Mas é isso, o doutor, então, ele nasceu em Gallifrey, Deus sabe por que meio, se foi Loom, se foi coisa normal. Ele estudou na Academia dos Time Lords, junto com o Mestre, com o Honey, com o Ômega e tudo mais. Em algum ponto da vida dele, ele
falou, tchau, não quero saber, eu acho que o Rassilon e os Time Lords, essas sociedades que eles criaram, eu não concordo com um monte de coisa, então eu vou roubar uma tarde, porque meu negócio é viajar pelo tempo e espaço. Eu não quero ficar aqui ouvindo teoria, eu quero viajar e chegamos a Unearthly Child. A verdade é que ele nunca foi um acadêmico. Não, né? Ele é um aventureiro. Ele é um aventureiro, ele é um cara maluco com uma caixa azul, e é isso que define ele, é isso que ele faz até hoje, é isso que ele vai fazer até morrer. O doutor que a gente ama é esse, né? Exatamente. E esse foi, então... Não, uma coisa que é muito legal de falar é que, assim, por exemplo... O nosso resuminho de Gallifrey. Gallifrey na nutshell. É que, assim, é aquilo que a gente fala. Existe muita coisa do Doctor Who, e assim, como, por exemplo, quadrinho, a gente vê muito isso em quadrinho, né? O What If, tal coisa. Tipo, o que aconteceria se o Wolverine tivesse morrido no lugar onde ele não morreu? O que acontece? Existem uns áudios chamados Unbound, que são What Ifs. É literalmente isso, são what ifs. Um deles é o Aud Morality, que mostra a história do doutor se ele nunca tivesse deixado o Gallifrey. E é muito legal que ele vira um escritor famoso em Gallifrey. É muito legal isso, né? Quer dizer, o que teria acontecido... Por exemplo, tem um outro áudio da série Gallifrey. Na verdade, eu não sei se é da série Gallifrey, não. Mas, o que aconteceria se o Rassilon nunca tivesse desenvolvido a viagem no tempo? Como seria Gallifrey hoje? Ah, sim, sim. Então, assim... então tem todas essas coisas... a série de áudios de Gallifrey já tá na série 6. Não, então, as séries de áudio de Doctor Who são, de longe, a coisa mais rica que vai ter. Tem muito áudio. Se você não entende inglês, cara, assim... A dica é, hoje em dia todo mundo precisa falar inglês para poder viver nesse mundo, né? O mercado de trabalho pede. Mas uma das coisas Esquece o mercado de trabalho. Aprende por causa de Doctor Who. Porque assim, o áudio, por exemplo, eu quando fazia faculdade, eu ia assistindo série clássica na faculdade voltando. Teve uma hora que a série clássica acabou. E eu descobri os áudios. É muito mais gostoso. Você pega, bota seu fone, fecha o olho e você vai ouvindo o que está acontecendo. Eles fazem um trabalho que não precisa ser descrito como é o cenário. Mas você consegue ver o cenário, cara. Então, assim, os áudios são muito ricos. Se você não entende inglês, se esforça pra aprender. Se você entende, cara, não perde tempo, escuta os áudios, sério. Na verdade, os áudios te ensinam inglês, né? Você acaba aprendendo. Com isso, a gente tá comendo, né? A gente tá comendo. E é isso, a série de áudios Gallifrey. Mostram a Lila, a Romana, a nova Romana. Tem um novo áudio saindo aí que vai ter a Ace... Né? É sempre em Gallifrey, tem o K9, quer dizer, são coisas muito ricas que vão adicionando ao cânone da série, né? Sim, e é aquilo que eu falei, a gente vai reconstruindo o mapa de Gallifrey, né, nesses áudios. Sim. Então, assim, não se contente com o básico, a não ser que você queira. Se você é uma pessoa básica, não, eu gosto de arroz com feijão. Porra, você é menor do que eu por isso? Não, você é só um cara que gosta de arroz e feijão. Eu gosto de lasanha. Eu gosto de macarrão, eu gosto de feijoada. Não seja lasanha, pelo amor de Deus. Eu sou um cara que eu não me contento com arroz e feijão. Então, assim, a série é o arroz com feijão. Agora, você pega um áudio, isso é um bife. Você pega um quadrinho, isso é uma macarronada, entendeu? Exatamente. E outra, é por isso que agora vocês estão começando a entender por que eu acho tão errado não trazer Gallifrey para a série. Porque Gallifrey na série moderna virou um tabu. Virou Krypton. Virou Krypton, virou tabu, virou tipo, não, porque tá presa lá. Gente... E o doutor é o último, isso elevou... Solta Gallifrey! Tem muita história. Libera o Tony. Tem muita história pra contar de Gallifrey ainda. Sim. Entendeu? Gallifrey não precisa ser só da série clássica. Ela pode ser da série moderna. Tem Mestre, tem Honey, tem milhões de outros personagens que podem... Solta Gallifrey, que você enriquece as histórias da série de TV. Não, a verdade é que assim, eu acredito que com a volta do Mestre, né, a introdução da Missy, Gallifrey eventualmente volta. Porque isso vai trazer... o que o próprio Moffat falou, que o pessoal falou, a Missy morreu. Aí o Moffat falou, não, eu quis fazer com ela o que acontecia muito na época do Henley, que no final de todo episódio dele, ele morria. Aí no outro ele, você achou que eu morri? Eu voltei. Então, e assim, eu acho que... Eu escapei. Esse lance de trazer a Missy de volta é meio que um recall da série clássica. Então, eu acho que sim, eu acho que Gallifrey eventualmente volta, até porque já foi citado as coordenadas. E outra, Moffat já colocou essa ideia de Gallifrey pra gente aí lá no The Day of the Doctor, não foi à toa, Gallifrey Falls No More, a gente já sabe que ela não foi destruída, ela está lá. O 11º Doutor, ele até vira pro curador e fala, é pra lá que eu tenho que ir? Aí ele fala, olha, depende de você. Provavelmente já
Aí o 12 descobre a coordenada e descobre que não tá lá. Então, assim, vai ser... O mistério tá aí, tá pra ser resolvido. Sim, eu acho que assim, 9ª temporada é Quest for Gallifrey, finalmente. É a busca. Na verdade, eu achava que 8ª já ia ser, né? Não foi. Tá uma enrolação foda. Então, aí eu já puxo o gancho. O nosso especial de Natal, nós temos o Papai Noel vindo aí, né? A chata da Clara voltando. Mas é o que acontece. Na imagem de divulgação, o Papai Noel tá com uma bola laranja na mão. Já tem gente falando que aquela bola é Gallifrey. E olha que eu que quero muito Gallifrey de volta, nem eu achei que era, viu? Não, mas, cara, eu acho que assim, eu acredito do fundo do meu coração que a introdução da volta de Gallifrey vai ser no especial de Natal e a 9ª temporada vai ser toda a Quest for Gallifrey. Eu espero. Deus te ouça, né? E você, que tá ouvindo a gente, né, que também anseia pela volta do planeta, também quer nossa casa de volta, nosso lar, nossa infância. Nossa infância. Você, claro, você tem que dar sua opinião, porque isso foi 1 hora e cacetada com as 2 horas da gente falando, mas a gente quer ouvir de vocês, o que vocês acham de Gallifrey. Você conhece? Alguma coisa não foi falada pela gente, que você viu nos áudios e nos livros ou nos quadrinhos? Às vezes você viu coisas que a gente não viu, né? Vamos acrescentar informações aí pro pessoal. Assim, você que tem uma opinião relevante sobre Gallifrey, ou quer que ela volte, ou tem uma teoria, ou sabe de alguma coisa que a gente não falou, né? Manda aí. Mande pra gente. E pra qual e-mail essa pessoa vai ter que mandar esse cubinho de mensagem galifreyano? podcast@drbrasil.com.br. Ela também pode mandar um pio do pássaro galifreyano no Twitter. Qual é o nosso Twitter? twitter.com/drbrasil. Qual será a cor do pássaro galifreyano? Né? Não sei. Deve ter várias cores. Deve ter uma fauna e flora elaborada. Pode ter uma cor, inclusive, que a gente não tem aqui. Com certeza. Não sabe. Que então, nossos olhos não captam. É verdade, assim como tem sons que a gente não fala. Mas uma coisa que ele pode fazer também pra falar com a gente ele pode deixar um comentáriozinho no nosso Instagram, nossas imagens, a gente bota foto, bota um monte de coisa. Qual é o Instagram do Dr. Who Brasil? Instagram.com/Dr. Who Brasil. E temos também nosso Facebook, o Cara Livro do Dr. Who Brasil. Qual é o nosso Cara Livro? Facebook.com/Dr. Who Brasil. Temos também o Google Plus, que é o plus.google.com/mais Dr. Who Brasil. Não pense em digitar isso, clique no link aqui embaixo. Falando em clicar em link, você pode clicar no link do nosso app para baixá-lo para o seu celular. Tanto Windows Phone, quanto iPhone, quanto Android, quanto Firefox OS, quanto o que você quiser. Ele roda bonitinho e tem nosso feed legal para puxar, podcast e tudo mais. A nossa newsletter você pode assinar fazendo como, Thaís? Bom, tem 2 formas, né? Primeiro você vai no nosso site, tem uma lateralzinha ali do lado, cadastre-se em nossa newsletter. É só botar o e-mail e confirmar. Sim. Ou você vai no nosso Facebook, na aba Assine Nossa Newsletter. Só clicar e botar o e-mail. Ridículo, fácil. E aí você recebe em primeira mão. Primeira mão tem... Já teve gente recebendo conteúdo exclusivo pela newsletter que você que não se cadastrou ainda não recebeu. Exatamente. Então tem que ficar ligado. Quais outras redes sociais a gente tem? App já foi. É isso aí. Então, outra coisa, vale lembrar, nosso grupo oficial de verdade daqui do site, comandado por Thaís e Fred, é facebook.com/groups/oficialdwbr. O link tá aqui embaixo, você pode clicar e se juntar a esses 3.040 pessoas que estão ali. Tem mais já. Já tem mais? Tem mais. Essas 3.000 muitas pessoas que estão ali discutindo, provavelmente vão estar discutindo sobre Gallifrey lá quando você chegar. Então, vá lá, entre, faça amigos, faça amor. Lá, spoiler tá liberado dependendo do tópico, né? Tá liberado, sem me de spoiler. Isso. E é bem legal, e é isso aí. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado. Semana que vem nós vamos vir com outro tema. Não sabemos ainda. Na verdade sabemos, você não sabe ainda. Então é um tema que tá pra vir aí. Porém, você sempre pode mandar sua sugestão de tema. Claro. Tanto no Twitter quanto no nosso e-mail. Todas as nossas redes sociais. Mande sua opinião. Qual o tema que você acha que é relevante a gente falar. E é isso. Semana que vem tá aí de volta. Esperamos que todo mundo tenha achado o amor por Gallifrey nesse nosso podcast. Assim como a gente. Assim como nós já temos amor por Gallifrey. Então, até semana que vem. E tchau. Tchau, tchau. My bad, bad angel, you put the devil in me.